Fala, galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Jaque. Eu sou a Paula. E esse é o América Cast. E a gente tá aqui mais uma semana para contar testemunho que vai edificar a minha vida e a sua vida. É isso aí. E o nosso convidado de hoje é casado com a Gi há 9 anos, pai do Tiago, sócio da Gi na Gimu. E ele é pastor da nossa igreja, o Everton. Seja bem-vindo. Seja Muito bem-vindo, obrigado, Everton. gente. Muito obrigado mesmo. Obrigada Prazer por estar aceitar nosso convite, porque as pessoas fogem de nós. Pode. Rapaz, é um prazer estar aqui, meu Que Deus. bom. E a gente tava brincando nos bastidores que agora chegou a hora dele contar a versão dele, né? O episódio da Gislaine foi um episódio muito comentado. Sim. E agora é hora da gente ouvir a sua defesa. A minha versão. Temos vários spoilers da sua vida aqui, né? Primeiro com a sua mãe, no segundo episódio. Sim. Depois da Gi. Isso. Agora vamos ouvir, O meu lado da história. o seu lado da história, a sua versão. E Isso. claro, temos mais novidades aí, porque Claro. recentemente ele Tem muitas participou de coisas. algo muito legal. Temos muitas histórias. É isso aí. E a gente quer começar, né, com a pergunta clássica aí. Como Cristo te encontrou? Gente, eu vim pensando sobre isso, né? Porque a gente assiste esse podcast e eu fiquei pensando, meu Deus, quando Cristo me encontrou, né? Como que foi isso? Eu comecei a me recordar um pouquinho, né? Eu conheci a Cristo quando eu tinha 12 anos. Até então, eu era uma criança que sempre gostou de coisas de igreja, né? Minha tia para a igreja quando eu era pequeno, eu ia com ela, né? Minha mãe não era uma pessoa nada cristã, religiosa. Ela era mais Aham. pro ateísmo, eu acho, do que pra religião. É. Sim, E aí você ia com a tia? eu ia com a minha tia. Em vez em quando, ali, quando ela deixava, quando surgia. E assim, desde pequeno, como eu gostei de coisa de igreja, tudo, eu me matriculei na catequese. Eu mesmo fui lá, me matriculei na catequese, sozinho. Porque assim, eu vi meus amigos da escola, eu vou pra catequese. Sábado tem catequese. E eu falei, que é esse negócio? Que negócio? Quero participar também. Então, me matriculei, fiz a catequese, fiz a primeira comunhão. Então, até então, eu era católico. Né? Eu ia na missa sozinho, todo domingo de manhã, tomava hóstia. Assim, que legal! Menino desse tamanhozinho, Que legal, né? Magrelinho. magrelinho, subia ali aos íris, ia lá na igreja católica do bairro E o que sua mãe achava disso? Ela deixava, porque Deixava. assim, é de Deus. Deixa aí. Tá bom, né? Tá indo no caminho bom, né? Nem minha avó sempre foi muito católica, então minha avó me apoiava. Ela não ia porque ela já era idosa, mas Sim. me apoiava muito, né, nessa questão, né? Então era coisa de Deus. Ela Sozinho. deixava. Ia sozinho. Até que um dia, assim, ela já ia na quadrangular, fazia 1 ano e pouquinho, né? É 1 ano e pouquinho. Um dia eu olhei assim e falei, quero ir na igreja da minha mãe hoje, numa quinta-feira. Né? Porque até então, não, você vai na sua e eu vou na minha, porque eu sou católico. Né? Com 12 anos, 11, 12 anos, sou católico. Não sou crente, não gosto de Sim. crente, eu vou ser católico. E minha avó, não, isso mesmo. Te Né? Seja apoiando. católico, meu filho. Né? E fui, né? E eu me lembro que eu me arrumando ali para a igreja, né? A gente acho que vai entrar depois nesse assunto. A gente era muito pobre mesmo, assim, de não ter muita coisa. E eu olhei para o guarda-roupa e não tinha roupa. E eu comecei a chorar desesperadamente, né? E hoje eu fico pensando assim, eu falo, nossa, eu poderia falar, semana que vem eu vou, outro dia eu vou. E eu não entendia porque eu comecei a chorar desesperadamente, porque eu queria ir naquela igreja, naquele dia. E tinha uma camiseta vermelha lá no guarda-roupa, muito feia. Muito feia. Eu lembro até hoje. O tecido dela era ruim. Gente, era muito feia. Que dó. Coloquei aquela camiseta. Eu lembro que eu peguei aquela camiseta chorando e falei, essa aqui É o que tem. É o que tem. E fui. Eu lembro que eu cheguei naquele culto de quinta-feira com a minha mãe e assim, começou o louvor. Eu comecei a chorar, assim, copiosamente, porque eu comecei a sentir uma coisa diferente. Primeira vez. Primeira vez, né? Começou ali, eu comecei a chorar. Eu lembro que teve uma irmã que veio, ainda me abraçou, orou por mim. Não sei quem é até hoje. Acho que ela não tá mais na nossa igreja, né? Porque naquela época tinha muita gente na quinta-feira, né? E eu comecei a chorar, senti uma coisa diferente. Eu falei, vou começar a vir aqui. E a partir daí, então, sabe, que eu tive aquele impacto mesmo com a presença de Deus. Eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero ser essa igreja, eu quero seguir essa religião, eu quero ser crente. Olha só. Né? Então, a partir daquele momento, nunca mais deixei
de seguir a Jesus, nunca mais deixei de ser crente. Eu comecei a se envolver com os meninos, né? Eu lembro que isso foi muito importante para mim, né? Tinha o Evinho, o Joabe, o Peter, o Ti, né? O Ti Loiro, né? O pessoal daquela época. Foi adotado por eles, porque eles eram mais Exato! velhos, você era ali Eu adolescente. tinha 12 anos, tinham 14, 15, 16 anos. Você tá com quantos anos hoje? Hoje eu tô com 37. O Thiago tem 40, então você uns 3 anos. Era nessa mais faixa aí, novo. de uns 3 anos mais velhos. Só que era os G10, né? Que o Joab trouxe pra nós. Então, por isso que eu falo, foi adotado. Não, Né? assim, eu Você era mais participei muito novo, desse né? G10 aí, como criancinha, como café com leite. Aprendiz de G10. Isso, exatamente. Taveirinho. A gente morava muito perto ali. Sim. Eu, o Peter, o Evinho, o Joab. Então, eu ia pra igreja com eles, eu voltava com eles. Então, eles eram a minha legal. companhia. Eu lembro que o Evinho me abraçou demais na igreja, na época. Né? Ele me chamava para ir pros jovens. Aí, comecei a participar. Aí, foi onde, assim, até minha mãe comentou no podcast dela, que eu comecei mais a ir pra igreja mais do que ela. Olha Né? Ela ia nas só. quintas-feiras, ia sábado, domingo, quinta, e onde dava, onde tinha oportunidade, a gente ia. Né? Depois eu fui tendo ali os encontros com Deus mesmo, né? Com acampamento. Você com os lembra um dia cultos. marcante, assim? Eu lembro numa quinta-feira também, né? Porque assim, quando... Eu não lembro quem estava pregando, mas eu lembro assim que... Sabe quando você tem aquele impacto, tipo, eu sou pecador. E eu preciso Aquela de consciência, Cristo. E eu né? comecei a me Quando a consciência se arrepender. expande. Exatamente, aquela consciência de... Eu comecei a me arrepender daquelas coisas que adolescente faz. Sim. Né? Tipo, bagunçar na escola, responder à mãe, né? E teve um dia que eu me levantei para o batismo. Né? E eu, então, vou batizar, quero ser crente mesmo. Acho que com 4 meses, Foi bem ou menos. rápido. Bem rápido. E eu, tá lá, vai ter o batismo nesse domingo e tal. E eu lembro que eu posei na casa da minha prima, que também ia batizar. Inclusive, ela foi apresentada agora na igreja de novo, que ela foi pra outra igreja, voltou, enfim. Ah, sim. Né? E a gente começou junto ali na igreja. Que legal. E a gente ia batizar junto. Aí eu posei na casa dela, a gente ficou de encontrar a pastora Zélia lá na igreja sede para batizar, que ia ser em outro lugar, assim, num rio, lá no Guaiapó. E a pastora Zélia chegou para buscar a gente e ela falou assim, Everton, eu fui buscar você na sua casa e sua mãe não deixou você batizar. Como assim? Minha mãe não estava tão firme ainda. Ela falou, sua mãe não Aham. te autorizou a batizar. E então você não pode descer as águas hoje. Gente, pra mim aquilo assim foi assim a maior frustração da minha vida. Eu lembro até hoje de estar ali todo mundo vestido de branco, minha prima descendo as águas. E aí você, E você foi só ver. olhando. Eu fui, porque eu tava no caminho com elas, né? Eu tava dentro do carro, eu lembro até hoje, eu tava Sim. dentro do carro da pastora Zélia e ela dando a notícia Tipo pra assim, nós. já tava com a malinha já pra trocar de Sim, roupa. levei a roupa, Ai, que tudo. dó. Gente, eu chorava. Sabe quando você fica até com dor de Imagino. cabeça? Claro. Tanto chorar. Que era muito forte pra você aqui. Sim, eu queria descer as águas, porque você tava, assim, apaixonado por Jesus. Só que minha mãe não deixou eu batizar, porque, assim, ao mesmo tempo que eu tava apaixonado por Jesus, tava naquela fase de muita rebeldia de adolescência. Assim, eu lembro que foi um ano muito difícil para mim, mesmo ali com 12 anos, 13 anos, porque é um ano, acho que o ano da autoadolescência ali, daquela Os rebeldia hormônios e extrema. tudo. Tava muito trabalho na escola e em casa, mas ao mesmo tempo eu amava muito Jesus, queria muito estar na igreja. Minha mãe chegou e falou, você não vai batizar. E não batizei. Então, assim, para mim, isso foi muito marcante. E a partir daquele momento, eu comecei assim, Deus, eu sou muito pecador. Eu sou muito pecador. E você acha que foi como uma punição, assim, que ela usou Ou disso? foi uma proteção? Foi uma proteção. Uma Porque ela proteção. falou pra pastora, ele não tá preparado ainda pra descer as Porque foi águas. muito rápido, né? Você entendi. deu o quê? 4 meses. Foi muito rápido muito para uma rápido. criança, 12, 13 É, gente, anos. Nós, com 12, 13 anos, nós éramos crianças. Exato. Hoje a gente já não somos É, mais, nós éramos crianças. exatamente. Sim. Né? Porque eu queria viver o que o pessoal vivia ali, sabe? Os jovens, tal, vi o pessoal falando em línguas, e eu falei, nossa, que é isso? Né? Que negócio legal, né? Eu queria experimentar o que eles experimentavam, eu sabia que era após as águas, né? Então, eu queria descer as águas. Né? E hoje eu entendo que foi um cuidado da minha mãe, mesmo Sim. ela... Né, na época, achando que ela foi ruim comigo, Na me época você puniu. recebeu como uma punição, mas hoje você entende que foi um Eu entendo cuidado. que foi um cuidado, mas também aquilo me fez olhar para dentro de mim e falar, eu preciso me converter mais a Jesus. E foi a partir dali que eu comecei assim, eu preciso de A Jesus, eu buscar. preciso Porque daí me você arrepender. entendeu que precisava mostrar para ela Exato. A a mudança. mudança
Entendi. Que expansão mesmo de consciência, né? Exatamente. Então, assim, eu lembro que eu chorava até ontem. Eu tava escutando uma canção e eu falei pra Gislaine, nossa, eu escutava essa canção na minha época de 12, 13 anos e eu chorava tanto na igreja que eu tava, só sabia me arrepender dos meus pecados. Eu sabia pedir perdão para Jesus. Assim, Jesus, me perdoa porque eu fiz isso. Me perdoa porque eu matei aula. Me perdoa porque eu peguei 50 centavos escondido do meu avô, da minha avó. Sabe essas coisinhas? Eu colei na Sim. prova. Porque eu colei na prova, porque eu respondi a minha mãe, sabe? São coisas que a gente fala, nossa, tão pequena, mas para nós, Era para pecado. quem tem 12, 13 anos que lida com isso, é muito difícil. Sim. Né? Eu falava, meu Deus, será que eu nunca vou deixar de mentir? Será que eu nunca vou deixar de responder um professor na escola? E eu comecei a ter essa consciência a partir disso. Aí, né, a gente foi crescendo, vai mudando, né? E vai tendo essa consciência de pecado, do que é e do que não é, do que pode, do que não pode. Mas meu encontro com Cristo foi assim, né? Foi aos 12 anos e foi essa consciência de Cristo, de que eu preciso... Um salvador. Exatamente, eu quero ser de Jesus. Entendi. E aí, a partir de quanto tempo depois que daí veio o batismo? Eu lembro que no outro ano, lembro que em fevereiro do outro ano, assim, isso foi agosto, lembro até hoje, mês de agosto. Então, foi de agosto, aí quando foi em janeiro, minha mãe chegou, né, e conversou comigo e falou, eu te autorizo você descer as águas, você batizar. Que legal. Quase 6 meses ali esperando. Exatamente. Aí em fevereiro, lembro 24 de fevereiro de 2002. Né, eu desci as águas, né, e ao som de Tempo de Festa, que era a música da época, Quem né? bateu Foi nessa logo época? depois, então, do Espival. Foi bem logo depois do festival. Isso Porque mesmo. eu lembro que eu fui pra nossa igreja nessa época aí. Eu Sim, também. esse foi o meu primeiro festival, 2002. Meu primeiro O meu festival. primeiro foi 2003. O meu também. Porque eu fui final de 2002 pra Eu lembro que igreja. foi muito marcado nesse acampamento, assim, né? Sobre presença de Deus mesmo, ali, experiência com Deus, né? As barracas que a gente ficava, foi top. Muito bom mesmo. Assim. Legal. Você comentou agora que vocês tiveram muita dificuldade financeira mesmo. Sim, E teve a questão da ausência do seu pai. sim, Você pode falar um pouquinho pra gente sobre claro. isso? A minha infância, eu falo que ela foi dividida em duas partes. Até os 7 anos e depois dos 7 anos. Porque até os 7 anos eu convivia com o meu pai. Na verdade, eu tinha a presença do meu pai em casa, só que não tinha a paternidade, vamos dizer Sim. assim, né? Até porque ele trabalhava muito viajando, né? Ele viajava demais. E quando ele estava em casa, ele supria a necessidade financeira, nunca faltou nada dentro de casa. Alimento, roupa, estrutura, né? Eu lembro que a cada estação, meus pais iam no centro, era verão, vamos fazer a compra de verão. Inverno, vamos fazer a compra de inverno, roupa, calçado, Tudo que precisava. tudo. Tinha uma boa coberta, condição, tudo. então, na época. Sim, nunca faltou nada em Sim. casa. Só que eu não tinha o meu pai. E toda vez que estava presente, era muito complicada a situação. Porque eram muitas brigas, eram violências. Assim, eu cheguei a presenciar muita violência da parte do meu pai para minha mãe. Com vocês, não? Com a gente não. Né? Meu pai nunca, assim, levantou a mão para nós. Aham. Uma vez ele foi tentar me bater ali, nem deu certo, enfim, foi bem cômico. Tá. Né? Mas com a gente não, era mais mesmo, a briga era sempre entre minha mãe eles. e meu pai. Então, assim, até os 7 anos eu tinha tudo financeiramente e não tinha nada em relação à paternidade. Sim. E foi aonde ali, né, depois que minha irmã nasceu, tudo, e meu pai, na verdade, minha mãe decidiu separar. Na verdade, acho que nem foi uma decisão, foi chegando num ponto tão crítico do negócio, que assim, se minha mãe não saísse de casa, eu não sei se eu teria mãe hoje, Uhum. né? Ou também não Sim. sei se teria pai hoje, alguma coisa teria Trágica acontecido. teria acontecido, Eu né? lembro que meu pai expulsou a gente de casa mesmo, assim. Sua mãe com as 3 crianças. Não, na época foi eu e minha irmã, meu irmão ficou. Ah, seu irmão Meu irmão ficou. já tinha, acho que 13, 14 anos, ele ficou, mas eu lembro que meu pai chegou de madrugada e chutando tudo e quebrando tudo e aquela coisa louca que, assim, a gente já vivia, aquele medo, né, extremo que a gente já vivia quando era criança. Ele chegou
E minha mãe só pegou uma bolsa da minha irmã ali, juntou umas coisas. Eu lembro até hoje, a gente saindo, meu pai chutando a porta com a gente ali. E a gente... De madrugada, De madrugada, isso. isso é o quê? Eu não lembro que horário que é, mas era de madrugada, porque a gente Sim. saiu caminhando pela rua De noite. no de escuro. noite. Meu Deus, sua mãe com 2 crianças. Eu com 6 anos, minha irmã com 1 ano, né, no colo. Meu A Deus. gente morava na Vila Operária. Então, a gente Uhum. subiu ali a Riachuelo, não sei se vocês vão saber. Sei. Aquela Riachuelo inteira até Brasil, na São José, na Igreja de São José, para pegar um ônibus. Eu lembro que a gente pegou um corujão, porque a gente parou na Guaiapó, né? Dali da Brasil, parou com o ônibus na Guaiapó. E da Guaiapó a gente subiu a pé a Palmares toda, desceu a Alzires toda de madrugada. E minha avó morava no Itatiaia, então a gente foi uma caminhadinha boa, toda a pé. Eu lembro até hoje desse caminho, dessa fase. Então ali para forte. mim foi o dia da separação. Daí a gente ficou morando muito tempo na casa da minha avó. E a partir dali minha mãe nunca tinha trabalhado, porque ela sempre foi do lar. Minha mãe começou a ir atrás de emprego, aquela situação, né? Só que assim, a partir daquele momento, para mim também foi um alívio, porque assim, eu sabia que não teria mais a violência. Sim. Então, assim, para mim era mais fácil não ter uma figura paterna e ter a paz do que ter o pai. Aham. Porque você já não tinha. Sim. Já não tinha. já E a não presença tinha. dele sempre me trazia uma experiência ruim e não uma experiência boa. Tá. Né? Então, a partir dali começou-se a dificuldade financeira. Né? A gente ficou muito tempo morando na casa da minha avó. Lembro que era casa de 2 cômodos. Morava minha avó, meu avô e um tio especial que a gente tinha. Aí veio eu, minha mãe, minha irmã, e depois de um tempo veio meu irmão, né, ali. Em 2 cômodos. Em 2 cômodos. Eu lembro que a gente, à noite, tinha um colchão que a gente colocava na cozinha da minha avó para dormir, levantava, tirava o colchão, colocava no quarto, depois colocava. E minha avó tinha uma geladeira muito ruim. Ai, E barulhenta. Não, descongelava. Ah, meu Deus. E molhava o nosso colchão. Ah. Então, vira e mexe de madrugada, a gente tava ali, tinha que Secando. acordar, levantar e Nossa. secar, enfim. E eu lembro que minha avó morava no fundo da casa de um tio meu. E esse tio um dia chegou e falou assim: escuta, vocês não vão sair daqui, não? Já deu pra vocês aqui. E minha mãe não tinha pra onde ir, não tinha pra onde ir. E minha avó não tinha E ela muito o já que tinha arrumado falar. trabalho. Eu lembro que acho que ela tinha começado recém-trabalhar. Não lembro se ela estava começando ou ainda não tinha. Mas aí provavelmente também o ganho devia ser pouco, porque o Era- primeiro era trabalho, pouco. né? Eu lembro que ela Então, foi pra Santa Casa ele trabalhar, era na limpeza, não ganhava muito. sim, pra pagar um aluguel, tudo. Aí a gente, não sei o que aconteceu lá, que um amigo de uma tia minha tinha uma casa lá no bairro do Tarumã. Nem tinha asfalto, não tinha Nossa, nada naquele bairro. Não longe. tinha nada. Era terra, né? Arrumou 2 cômodos pra minha mãe. Eu lembro que eu acho que era R$ 80 o aluguel na época. Pra época, era Era caro, muito gente. R$ 80. É. Era Era 2 muito. cômodos, não tinha nem reboco a casa, era só Era- tijolo, 2 cômodos, tinha um piso ali e tudo. E a gente foi. Eu lembro que a gente mudou, a gente choveu no dia. Gente, foi a prova, porque assim, Ai, descia uma cachoeira pela parede de madrugada, meu dentro de Deus. casa. E ali a gente ficou, e aí, quando chovia, a gente já sabia que ia entrar água, Que já ninguém ia dormir aquela ninguém ia noite. dormir, né? E assim, a partir daí, então, a gente era tudo muito regrado. E mais faltava do que tinha, né? Foram situações assim de... Tem dia que tinha arroz, tem dia que não tinha arroz, tem dia que tinha arroz e feijão. Quando tinha arroz e feijão, gente, era maravilhoso, né? Quando tinha... Às vezes tinha água, não tinha luz. Às vezes tinha luz, não tinha água. A gente teve situação. A gente fica ali 2, 3 meses sem energia em casa. Nossa. Na velhinha ali, até porque poder parcelar, né? Até, né? Minha mãe conseguir regularizar. Eu lembro que a gente passou meses e meses sem água em casa. Como que fica, né? Mas olha como Deus era bom. Deus é bom, na verdade, né? Porque na época ele estava construindo uma casa do nosso lado, ali, da nossa casa que a gente morava. E o cara falou assim: eu posso utilizar a sua água? Aí ele, até então tinha água, né? Ele contribuía lá com valor X. Aí cortou nossa água. Só que daí já tava com água na casa dele. Aí, para retribuir, deixou a gente colocar uma mangueira no registro dele Olha lá. E a só. gente enchia as máquinas, os baldes, e ali a gente ia. Nossa. Aí a gente tomava banho, lavava a louça, e minha mãe lavava a roupa, né? Às vezes levava a roupa na casa da minha avó para lavar, né? Para
porque é para não gastar tanta água assim. Sim. Então foi assim, anos e anos e anos e anos de muita dificuldade mesmo, assim, financeira, né? E que para nós era meio que começou a ficar comum. Às vezes faltar isso, faltar aquilo, não Já era ter. Você vai normal. Era acostumando, normal, né? exatamente. Roupa era só ganhado. Comprar roupa não existia comprar roupa, não existia comprar calçado, calça, nada. Era tudo ganhado, né, de segunda, terceira mão por aí, né? Porque o foco era o quê? Tentar pagar Comer. o aluguel, E água, comer. luz e comer. Que não É dava, o que É o dava. básico. que era o básico, né? A gente ganhava muitas E seu cestas irmão morava básicas. junto? O meu irmão, ele morou um tempo com a gente, mas logo depois ele casou, Ah, tá. né? Então, assim, depois que minha mãe separou, ficou minha mãe e meu irmão suprindo a casa ali, que eu É era porque se ele criança, tivesse ali, ajudava, né? ajudava, né? Mas depois de um tempo ali, ele casou, né? E foi pra casa dele, mas mesmo assim, de vez em quando ele ajudava a gente. Mas Uhum. a prioridade já era a casa dele, né? Sim, sim. E você perdeu o contato com seu pai daí. Como é que ficou a relação de Aí, vocês? ele mudou também pra Santa Catarina. Ele morou Ah. muitos anos fora. Mas até então, depois da separação ali dos 7 anos, a gente não fazia muita questão do contato, porque todo contato com ele dava problema. Todo Hum. contato, né? Porque depois disso, minha mãe até tentou reatar algumas vezes ali, Ah, só ela que tentou. tentou ali, acho que quando tinha próximo dos 10 anos ali, 9, tentou, só que assim, Mesma um vida. mês, Já dava as ruim. mil maravilhas. Depois já dava ruim. Mas mesmo assim, eu sempre tive uma impressão muito ruim do meu pai. De violência, eu sempre tive medo do meu pai. Eu nunca gostei da presença dele, porque para mim a presença dele me trazia sofrimento, medo, violência, né? Então, assim, se distanciar dele para mim foi a melhor coisa, né? Entendi. Então, assim, ele foi morar em Santa Catarina. Depois disso, vira e mexe, a gente tinha um contato aqui, contato ali. Já tentamos outros contatos, mesmo depois de grande ali, 16, 18, 20 anos, tentamos contato. Eu lembro que uma vez a gente até foi tirar férias na casa dele e deu problema, né? Aconteceram situações, porque do nada, gente, meu pai chegava com a cara virada e começava a falar um monte de coisa, humilhar e trazer situações, sabe, Nossa. complicadas, né? E fazia a mesma coisa que ele fazia com a minha mãe, com a esposa nova dele, que era minha madrasta. Então, assim, não mudava a situação. Então, chegou um ponto que eu falei, não quero mais. Não Não, quero. não quero ter E esse rompeu. contato, né? Não me faz falta. Tipo assim, não Uhum. preciso mais dele. Sim. Cresci, Você já estava trabalho, trabalhando, faço Virando. faculdade, né? Já ajuda a minha casa. Então, não as coisas foram preciso. melhorando. E deixa eu te perguntar uma coisa. É, Você conheceu o Senhor, tudo. E essa paternidade que você teve com o seu pai, quando você foi conhecer esse Deus Pai, não atrapalhou? Eu vou te falar que a minha pergunta para Deus era assim: Deus, como que é o Senhor como pai? Porque eu não O sabia que é o ser o um que é pai? o Senhor como pai. Entendi. Eu ouvia a pregação, você que teve experiência ruim com seu pai. Só que assim, eu sabia que Deus não era um ser ruim. Sim, Sabia que Deus era amor. Então eu conseguia me relacionar com Deus mais como Senhor do que como do que pai. como pai, porque você não teve essa Exatamente, eu não figura, né? sabia. Tanto que meu grande medo em ser pai era isso. Eu não sei como que é ser pai agora. Como é que vai ser? Como que vai ser, Aham, né? E assim, aí ia vindo aqueles medos, aquelas dúvidas, né? Mas minha grande pergunta para Deus era: Senhor, como que é o Senhor como pai? Porque eu não conheço. Eu não sei como que é ter relação como pai. As pessoas falavam, ai, porque o meu papai, porque pai. Tá, mas como que é isso? Será que eu me relaciono e não sei, porque eu nunca tive essa relação de pai e filho? Então, foi uma grande incógnita para mim essa questão até então, né? aham, Como que é Deus ser como pai para mim, né? Então, assim, eu nunca sim. soube, na verdade, né? Eu fui aprender depois de um tempo, agora, não faz muito tempo, né? Eu acho que depois que você se tornou pai, deve ter clareado muita Muda, coisa, muda né? muita Muda coisa, muito. assim, eu já tive muitos momentos com o Thiago no colo ali, neném, né, Sim, ali, e começar a chorar com Deus, ele porque aí eu a comecei a enxergar sentir aquilo, aquilo que aquela paternidade, né? exatamente, ai Latente. Deus, ser pai é isso, ser filho é isso, depender do Senhor como pai e como É. filho é assim, né, então assim, aí quando Deus começou a mostrar algumas coisas,
Nem muito mais depois que eu voltei, né? Hoje eu tenho uma relação com meu pai, graças a Sim. Deus. Como é que foi esse processo, assim, pra você ter essa nova relação com seu pai? Olha, eu nunca tive raiva do meu pai. Nunca, né? Tudo que eu falei aqui, não falo com mágoa, nunca falei com Sim. mágoa, com raiva. Porque tem gente que fala, ai, vou matar meu pai quando eu crescer. Não, nunca. Porque pra mim, assim, é melhor não ter ele longe do que ter perto, mas também é melhor. Não é por isso que eu não quero ter, Sim. né? Então a Gislaine até falava, nossa, que estranho você falar assim do seu pai, assim, não te fazer Indiferente. ser indiferente em relação a pai, porque pra ela era muito diferente. Ela É a relação cresceu que com ela o pai. tinha, Você viu né? como que ela falava, como ela fala do pai dela, Uhum. né, tudo, né? E uma certa vez, né, eu fui escalado pra pregar, né? E eu olhei assim pra escala e falei, tô no segundo domingo de agosto, ok, vamos me preparar pra pregar. Só que assim, eu nem percebi que o segundo domingo de agosto é o quê? O Dia dos Pais. Aí, quando eu fui estudar, eu falei, poxa, domingo é Dia dos Pais. A pastora escalou a pessoa errada. Tem que ser o pastor Wesley que tem que pregar, não eu. Uhum. Você já era pai ou não? Já era pai. Foi, acho que o ano passado, ou retrasado. O ano passado. Acho que A gente não foi. lembra, Foi. retrasado. Acho que foi passado. E eu falei, nossa, eu vou trocar com o Wesley, porque esses cultos especiais é ele que tem que pregar, né? Porque Um tema ele forte é um tema desse. forte, ele é mais velho, ele já é pai há tantos tempo, ele teve figura do pai por perto, então ele Uhum. tem um domínio muito maior. O que eu vou falar de paternidade, Senhor? Faz 1 ano que eu sou pai, eu nem tenho referência de paternidade na minha vida, né? E Deus me falou, não, é pra você, não é pra trocar. Eu falei, então tá bom. Vamos lá, vamos estudar. Comecei a orar e buscar estudar, e me veio muito forte o contrário de paternidade, que é orfandade. Daí, a partir de Deus começou a ministrar no meu coração sobre orfandade. O que é ser órfão? Né? Porque muitas vezes ser órfão não é seu pai ter morrido. A gente pode ser órfão de pais vivos. Sim. Eu comecei a estudar sobre isso na palavra, e eu ouvi pregação, eu ouvi estudo, e cada vez que eu estudava, meu coração assim, acelerava. Eu lembro que eu estava estudando para a palavra, escrevendo ali o esboço, eu parava e começava a chorar. Porque cada tópico, cada coisa que eu escrevia era para mim. Eu estava pregando para mim primeiro. Olha só. Eu começava a chorar, né? E eu lembro que eu terminei ali de estudar e eu estava assim, em prantos de verdade. Eu lembro até hoje, o dia, a hora, sabe? Um sábado, 1 hora da tarde. Eu estava ali, eu estava em prantos no escritório da casa da minha mãe ainda. E eu comecei a orar ao Senhor e o Espírito Santo me falou: você precisa falar com seu pai. Eu falei, mas Deus, eu não tenho raiva do meu pai. Vou falar o quê? Vou falar o quê? Deixei ele lá e eu aqui. Sim. Né? Eu não tenho raiva, não tenho mágoa, não tenho nada. Mas o Espírito Santo foi bem claro, assim, você não pode falar sobre uma coisa que você não viveu completamente. Você não pode pregar sobre paternidade, orfandade, se você não viver isso. Se você não se reconciliar com seu pai. Por mais que você não esteja brigado ou com raiva, você precisa se reconciliar. Porque, de fato, não existia uma relação. E a Sim. indiferença, o sentimento da indiferença Exato. é muito pior do que a raiva, do que a É. mágoa, do que qualquer sentimento, né? Sim, Porque a indiferença E qual que é o contrário de amor? Não é raiva, é indiferença. Porque se você não ama, você, assim, não se importa. não se importa, você é indiferente. E pra mim, meu pai era assim. Era indiferente, não existia Sim. amor. Porque não foi construído Sim. Esse uma relação de laço. amor. E eu lembro que eu falei, então tá bom, Senhor. Mas como que eu vou fazer isso, né? Porque eu tenho contato dele e tal, mas assim, não falo. E eu fiquei protelando, e deu domingo, Dia dos Pais. Eu lembro que a gente foi almoçar no shopping, eu lá e tal. Eu Você falei, tinha meu que Deus, pregar à noite. pregar à noite. Tipo, até as 5 tem que Exato. ligar. É assim que eu tenho que resolver essa situação. E eu lembro que a gente tava no shopping, e a Islane, vou no banheiro. E eu com o Thiago no colo, eu falei, é agora? Porque eu não falei pra ninguém que eu tinha que fazer. Ah, ela não Ela não sabia. sabia. Ela ficou sabendo que eu fiz isso na hora que eu falei lá na pregação, no púlpito. Ele falou, Ah, aham. é? Só lá. Só lá. Porque enquanto Gente, ela tava no imagina que banheiro, surpresa. eu mandei um áudio pro meu pai. No WhatsApp dele, eu falei, lembro que eu dei Feliz Dia dos Pais pra ele, né? Eu pedi perdão pela falta de presença como filho.
falei que eu estava liberando perdão sobre a vida dele, sobre tanta coisa que já aconteceu, sobre tantas brigas, tantas questões que eu já vivenciei, né? Enfim, eu falei que eu queria reatar a nossa relação, né? Reatar mesmo na relação de pai e filho, né? Eu sabia que assim não ia ser de uma coisa de uma hora para outra, mas eu queria Sim, deixar chegar muito correndo, abraçar e eu te amo, papaizinho. exato, Não ia ser, né? Mas. eu deixei muito claro para ele que eu queria reatar essa relação de pai e filho. Aí passou, assim, ele não é de ver o WhatsApp, mas passou-se, tipo, nem 5 minutos, já tinha uma resposta dele. Ele mandou um áudio de 5 minutos pra mim. Eita. Assim, e ali ele Foi Deus mesmo cutucando ele foi, pra ver. sim. E assim, e ali eu vi meu pai chorando, ouvi meu pai chorando, me pedindo perdão. Porque, assim, o que ele sempre quis era ter essa relação. Mas ele não sabia Como como fazer? E fazer a isso. culpa dele também, Olha né? só. E ele, sim, ele falou muito sobre culpa, sobre coisas que hoje ele pensa que do que ele fez, hoje ele não teria feito, né? Hoje, assim, hoje ele não vive nessa vida que ele levava antes, ele é uma pessoa muito tranquila, sossegada, mora sozinho, né? Não quer saber de casamento mais, né? Hoje ele vai na igreja também, Ai, né? que Ele vai na igreja bom. católica, mas sim, ele procura Tá seguir, indo na né? igreja. Exatamente, um princípio ali, tudo. Sim. Né? E ele mandou esse áudio de 5 minutos pra mim, foi um áudio assim que eu nunca vou esquecer. Dele chorando, me pedindo perdão, sabe? Falando que o que ele mais queria era ter essa relação comigo. Não só comigo, mas com a minha irmã, né? Com o meu irmão que não dava mais tempo, Sim. né? Então isso doía muito pra ele falou no áudio, né? Mas como eu tava dando essa oportunidade pra ele, assim, ele queria agarrar isso, né? E pra ele, assim, foi o melhor dia dos pais da vida dele. Nossa, que legal. Né? Porque dia dos pais. Eu nunca dei dia dos pais pra ele, eu dava pra minha mãe. Sim. Uhum. Era ela que É. Foi a tava ali o primeira tempo vez. inteiro. Aniversário do meu pai, eu sabia que era, mas nunca mandava Uhum. mensagem. Ele também nunca mandava mensagem pra mim de feliz aniversário, Sim. né? Então, e a partir daquele momento a gente foi reatando, foi se reconciliando. Que Hoje a gente tem uma legal. relação tranquila. Ele vai em casa, né? Sim, Sério? ele vai em casa, brinca com o Thiago, Que legal. né? Ele tá morando aqui? Ele mora em Maringá hoje. Hoje ele mora em Ai, que Maringá. legal. Depois de um tempo Então, ele voltou. e aí vocês conseguiram se aproximar mais, porque agora ele mora aqui. Sim, eu vou na casa dele, né? Vira e mexe tem. A família, nunca deixei de me relacionar com a minha família da parte do meu pai, Sim. né? Mas aí, hoje tem relação de família, almoço, Tá chá, todo mundo café, enfim, junto. festa, tá todo mundo junto ali, né? Gente, que Então hoje, legal. assim, parece que nunca houve um rompimento. Que Claro que, lindo. assim, não é aquela relação, nossa, de paixão, mas Aham. é algo que está sendo construído Sim. novamente. E No o- mínimo respeito vocês adquiriram. Nossa, E houve essa cura esse dia, ali, coitado, até caiu num né? golpe, achando que ele tava me ajudando. Oh, Coitado. meu Então, Deus. alguém entrou em contato com ele pedindo pra pagar uns boletos. E ele pagou Ele os foi lá, boletos. imprimiu o boleto na Lan House, pagou o boleto na Oh, meu lotérica, mandou pai. comprovante. Aí depois ele ficou sabendo que era golpe. Aí fui lá, ajudei ele, fomos na delegacia, fomos no banco, enfim, né? E A intenção dele foi boa. foi bom. Ele falou assim: ah, meu filho nunca me pediu nada. Vou ajudar Ele ele. nem pensou, gente. Ai, Ele que nem dó. pensou. Nunca pediu e não ia pedir. Exatamente, nunca pediu assim, e vou fazer. Claro. Eu Agora falei, a gente tá, né, exato, de nem boa. vou cobrar ele, nem vou cobrar, vou dar esse dinheiro pra Sim. ele, né? Coitado, ele perdeu o dinheiro, e perdeu mesmo, não teve como Uhum, não Vai tem falar recuperar. pra ele, pai, Eu qualquer falei, coisa pode fazer o Pix. eu falei assim, Ó, se meu o senhor Pix aqui. quiser, De verdade agora. agora de verdade, né? Mas nossa relação hoje tá super tranquila, Que legal. né? Graças a Deus, né? Então hoje eu tenho a visão de paternidade com o meu pai, a visão de paternidade com o meu filho, né? Então Que é muito legal isso, porque eu lindo. queria, né, E que foi meu filho simultâneo, né? simultâneo. Deus restaurou, né, tudo assim, né? Me ensinou a paternidade minha para com o meu filho e também do meu pai para comigo, né? Então Uhum. é algo assim, só Deus mesmo para fazer, né? Incrível, né? É lindo, né? O que Deus Deus faz. preparar isso, essa pregação para que acontecesse esse Exatamente, concerto. gente, nunca na vida que eu pensei que Porque ia se acontecer. não tivesse essa pregação, isso não Estaria até iria. hoje. Ia estar até Estaria hoje, até do mesmo hoje. E jeito. eu pensava assim, eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. Eu honro minha É mãe, isso. honro meu pai, mas assim, eu não falo mal Ele do lá meu no pai, lugar lá, eu dele. aqui. Era isso. Sim, Ele lá, eu sim. aqui. Um dia, quando eu morrer, eu vou no velório. É. Se precisar de alguma coisa, eu Vou vou fazer o papel, fazer, né, de mas filho. deixei lá e eu tô Sem aqui, relação. sem relação. E é tão legal que você proporciona para o Thiago também a oportunidade de ter o vô dele ali, Nossa, né? meu É Deus do céu, eles verdade. brincam junto, né? Parece que o Thiago
vivo com ele todo dia, porque quando ele vai em casa e é vovó Ademir pra cá e pra E lá. quando ele viu o Thiago? Deve ter sido muito especial, sim. né? Eu fui na casa dele, né, depois da A primeira vez. Fui na casa dele, nossa, ele preparou uma mesa. Assim, homem, né? Mora sozinho, né? Vai preparar do mesa. jeito dele. Me comprou um presente de aniversário, comprou um presente pro Thiago. E, que legal. sabe, aquela coisa assim, nossa. Que lindo. Que Deus É coisa fez. de Deus, não tem explicação, né? Exatamente. Porque o ser humano não faria isso. Não, É. não faria. Só Deus mesmo pra proporcionar tudo isso. E é o que eu falo sempre, né? Mais um ciclo que foi rompido. Mais um ciclo, porque a sua cura, ela traz, né? Você seria um bom pai pro Thiago, Sim. mas essa reconciliação vai fazer você um par melhor. Melhor. Exatamente. Né? Exatamente. Você seria um bom pai pra ele dentro do que você sabe, mas agora é Exatamente. melhor, Sim. né? Como é forte isso. Pra mim, isso é muito forte. A questão da paternidade. Sim, Eu que não tive a presença paterna ali, sabe? Eu sei como me fez falta. sim. Como faz falta hoje em dia. Com certeza você vai ser muito mais presente, né? Sim. E aí ele não vai precisar passar por coisas que você passou por falta de Exatamente. pai. Como é forte, né? Não precisa ficar entrando em detalhes, mas assim, como é que foi pra você a questão da perca do seu irmão? Porque você era Olha, adolescente ali, sim, né? eu tinha 18 anos. 18 Uhum. anos e eu lembro que fazia uma semana que eu estava trabalhando, meu primeiro emprego. Né? Por que eu quero citar isso? Porque isso fez muita diferença nos trâmites ali do Uhum. sepultamento, enfim. Né, pra quem não sabe, seu irmão sofreu um acidente, não precisa entrar em Isso. detalhes e acabou falecendo. Exatamente. E pra mim foi muito. Eu sempre lidei muito fácil com a questão da morte, né? Assim, morreu, era o tempo, fazer o quê? Né? É a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Nunca fiquei Deus ali. tá no controle. Deus tá no controle de todas as coisas. Mas pra mim, assim, foi como se tivesse arrancado algo de dentro de mim. Eu lembro até hoje, assim, de como foi. Né? Eu lembro que eu estava trabalhando e alguém ligou num sábado. Não trabalhava de sábado, mas naquele dia eu trabalhei. Né? E alguém ligou, porque eu comecei a trabalhar na empresa de uma prima, de uma tia de uma prima minha. E essa pessoa era muito próxima, era quase primo também minha, na verdade. Não era de sangue, mas era muito considerada ali. Comecei a trabalhar ali e alguém ligou ali. E ela lembra que eu sou desesperada. E ela veio me perguntar: seu irmão gosta de pescar, enfim e tal. Porque acho que falaram onde acharam ele Aham. e tal. E ela falou assim: seu irmão sofreu um acidente. Ela não falou pra mim. Eu preciso que você desça lá na casa da sua avó, que era próximo também na Vila Operária. Sim. E eu cheguei e já vieram me receber no portão. Minha tia, de cara: Everton, seu irmão morreu. Tipo, assim. Sem anestesia, sem nada. Nenhuma. Mas sabe quando você recebe aquilo e você já rebate? Tipo assim, eu meio que empurrei ela assim, falei: não, capaz. Não, você tá doida. Aí foi me cair na ficha. Aí me levaram pra minha casa, né? E meu irmão morava muito perto de mim, muito próximo. Eu lembro que eu, descendo de carro, falava assim, pensava comigo: nossa, vou chegar na casa dele e falei assim: Eduardo, estão falando que você morreu por aí. Como assim, Como né? assim, né? Uhum. Eu cheguei em casa, já não tinha ninguém em casa. E, assim, alguém procurando algum familiar, alguma coisa pra me entregar. Desmentir. Tipo Sabe? assim, o menino tá Desmentir. aqui, né? Exatamente. Eu lembro que, assim, choveu demais naquela madrugada. Tava, Aham. né? E eu cheguei na casa de uma tia minha. E aí, logo chegaram os parentes ali e tal, da parte da minha cunhada também. E, de fato, falaram: de fato, encontramos, né, o Eduardo, né? Tava em tal lugar, assim. E lembro minha mãe chorando muito. E até então, pra mim, tava aquele baque, sabe? Sabe quando você dá aquele baque, você fica meio que, tipo... Você sabe o que Não tá parece acontecendo, mas que é você não verdade. sente. Eu não Uhum. senti. Eu tava Aham. meio que em choque ainda, Sim. né? E eu tava ali e tudo. E a gente foi pro velório ali. E eu fiquei muito ali, porque minha mãe, ela ficou muito abalada Sim. emocionalmente. Imagino. Mas acho que ela até comentou aqui, foi algo do próprio Espírito Santo mesmo na vida dela. Porque assim, ela dormiu o tempo todo no velório, sem tomar um remédio, gente. Ela viu o meu irmão 3 vezes, na hora que chegou, de manhã e na hora de enterrar. Só. Ela descansou, assim, né? Exatamente. E eu fiquei por ali, né? Porque tinha as pessoas que chegavam. Muita gente. Muita gente. Eu tinha 18 gente. anos. Então, assim, eu tava meio que o E vocês eram responsável bem pela família. próximos? Nós éramos
em partes. Porque, assim, Uhum. nós não tínhamos relação de... Sabe aquela coisa de irmão, de brigar, de bater? É. Porque era 7 e 7 anos nós somos. Ah, Então, tinha uma boa meu irmão cuidou diferença. muito de mim. E quando meu pai Entendi. separou da minha mãe, quem era a figura? Era Masculina. meu irmão. Então, pra mim, ele era a figura da paternidade, a Aham. figura E foi mais uma cristã. perca E masculina foi na E sua mais vida. mais uma perca na minha vida. perca. Eu lembro que quando foi o sepultamento, pra mim, assim, foi o pior momento. Porque, assim, de fato, ele não iria mais voltar. Eu lembro que até hoje, assim, até me arrepio de falar, porque parece que uma parte de mim foi arrancada mesmo. Eu Imagino. senti, aí eu comecei a sentir uma dor na minha alma mesmo. Eu lembro que a irmã Silvana, né, tava lá, ela me abraçava forte, assim, e pra mim foi como se tivesse arrancado Um mesmo um pedaço. pedaço de mim. Né, quando, de fato, eu vi ali que meu irmão estava sendo enterrado e nunca mais não ia ver ele. Né? E a partir daquele momento eu assumi a postura que agora eu sou o filho mais velho e eu preciso Sim. dar conta da minha casa, da minha mãe. Preciso cuidar da minha mãe E e a da minha partir dali, irmã. exatamente, a partir dali eu assumi uma outra postura de que agora eu sou o homem da casa. Eu já estava trabalhando ali, Sim. tudo. E mesmo com seu irmão casado, você não tinha essa postura de ser o homem da casa. Porque seu irmão não morava mais com não vocês tinha, ali. até porque eu não É. trabalhava ainda também. Ah. Minha mãe supria todas Sim. as coisas em casa. Eu só estudava. Minha mãe falou assim: eu quero que você estude, termine o colegial, né? E depois você trabalha. A gente tá vivendo essa vida difícil, mas Sim, também mas não é estamos Estamos sobrevivendo. sobrevivendo. Você Entendi. termina lá o colegial de manhã, tudo, Uhum. né? Tentei procurar os estágios, mas sim, eu não tinha muito conhecimento de estágio, de como fazia para conseguir, enfim. E só estudava. Sim. E ali você E teve a consciência. exatamente. E a partir dali, eu falei, eu preciso ajudar minha mãe. Né? Já tinha começado a trabalhar até então, e a partir dali eu sou o irmão mais velho, sou o filho mais velho agora. E a Lud era uma criança, Ela né? tinha, acho que, 11 11 mais ou anos, menos. por Ah, aí. era Era uma novinha. criança. Né? Tem que dar conta da minha irmã, tem que dar conta da minha Uhum. mãe. Né? Então, preciso ser mais firme, mais forte, e Sim. trabalhar para ajudar em casa. Então, a partir dali, tive essa consciência, né? Já tinha que teria que Uhum. ajudar, mas muito mais agora, Assumiu essa porque... responsabilidade, né? Exatamente. Né? Por conta Então, da perda. isso me trouxe esse ensinamento, sabe? Eu perdi meu irmão, o Senhor levou, amém, glória a Deus. Foi na hora dele, no tempo dele, um dia a gente vai se encontrar, porque antes mesmo da morte, ele teve um encontro com o Senhor, uma Ah, ele reconciliação ali. Glória a teve. Deus. Lembro que a gente passou um dia de família muito bom, num domingo antes. Olha que E legal. almoçamos juntos, né? E ele foi para a igreja com a gente, com a esposa dele, na época, meu sobrinho era muito pequeno, Sim. né? Eu lembro que ele teve... E a tua cunhada estava grávida. Tava grávida do segundo filho, né? De 6 Isso. meses, eu acho. Né? E ele foi pra igreja. Então, eu sei que, sim, foi Deus mesmo Que quem preparou levou. tudo, né? Exatamente. Porque o jeito que ele morreu, gente, é impossível alguém morrer daquele jeito. Sim. Ele sabia nadar, ele sabia tudo, Sim. sabe? Alguém é impossível morrer daquele jeito, né? Mas sei mesmo que foi Deus quem fez aquilo. Era a hora, Exatamente. né? E o legal, assim, que né, sua mãe falou, vocês não perderam o contato, né, com a esposa dele. Ela virou, Não. continuou família. Parte da É a nossa família, né? cunhada. Da Até esses O dias, marido gente. dela entrou na família, os filhos dela Sim, entrou na todo família. mundo. Né? Até esses dias, minha cunhada foi pra outra cidade, no aniversário de um primo dela, minha mãe tava lá junto. Olha que Tem legal. aniversário, festa, Sempre nem é coisa relacionada aos meus sobrinhos, nós estamos lá junto. Que Né? bacana, Nós temos essa né? relação com eles e com a família dela também até hoje. Sim. Até hoje. Que Né? Esse benção. contato continuou, assim, e vai continuar, né? Uhum. Graças a Deus. É. Sim. E aí, dando sequência nessa linha, mesmo com toda essa dificuldade, Deus ainda te deu a oportunidade de fazer a faculdade, né? Sim, era um grande sonho meu, né, de fazer faculdade. E eu falei, como que eu vou fazer, né? Eu prestei vestibular na UEM, né, 2 anos, só que eu sempre fui muito assim, cara, vou ficar tentando aqui na UEM, não tenho dinheiro para pagar cursinho, tô estudando em casa, não, vou passar, porque na época a concorrência era muito grande, muito grande. Eu falei, eu preciso para particular, não tenho dinheiro. E na época tava começando a questão de ProUni, né, Uhum. de Enem, FIES. Enem. Gente, eu não sabia dessas coisas. A gente não era muito internet, tinha né? Não informação. tinha Eu lembro que a gente ia informação. para lan house, né? Eu tentei fazer inscrição pro ProUni, nem sabia como fazer, fiz tudo errado, eu acho que nem deu certo, mas foi pra faculdade. Matriculei na faculdade e a primeira mensalidade era em novembro, eu lembro.
E não tinha. Só que naquela época, meus parentes, da parte do meu pai, tinha vendido uma propriedade e meu pai tinha que, automaticamente, por lei, dividir com a minha mãe. Sim. E foi essa divisão, nessa época, tudo. E tinha uma data limite para pagar aquela mensalidade. E foi bem no dia que a gente recebeu o dinheiro. Olha só, Foi que bem no dia. bênção. Eu lembro que nesse mesmo dia eu tinha formatura do ITQ. Gente, foi uma correria danada. E eu lá na faculdade para pagar. E minha mãe lá no banco, e não saía nunca o dinheiro. E, gente, não era Pix, né? Tinha que pegar o dinheiro, Pagar o boleto. pagar o boleto lá na tesouraria do Sesumar, né? Que era uma fila imensa. E eu lá esperando, e deu tudo certo. Paguei a mensalidade, comecei a faculdade. E a oração da minha mãe foi a seguinte, né? Deus, o Senhor permitiu ele entrar. Senhor, agora Tem o que Senhor sustentar ele lá. sustenta ele. E nessa época, foi um período ali de relação com meu pai. Desses períodos de vai e vem, vai e vem. Aham. E ele falou, vou te ajudar com Vou te metade. ajudar, olha Só que só. depois não ajudou mais. Ah, meu Ajudou uns pai. meses aí, depois falhou. Exatamente. Aí o negócio começou a ficar difícil. Eu lembro que na faculdade eu parei por 6 meses, porque assim, eu tava devendo. Eu tava devendo e comecei a faculdade, só que assim, aí deu a época das provas. Se seu nome não tava na chamada, você não Não podia fazer fazia. prova. Sim. Eu não tava na chamada porque você não pagou a faculdade. Eu lembro que eu estudei pra prova, cheguei na sala de aula, meu nome não tava na chamada e eu saí. Saí da sala e naquele momento, assim, eu falei, eu vou ter que parar a faculdade porque eu não tenho dinheiro pra pagar. E se eu não faço a prova, eu vou reprovar. Então, não existo pra faculdade ainda. Eu parei por 6 meses. Aí, nesses 6 meses, eu regularizei, né? Vários tios meus foram fiadores de cheque, de regularização ali, tudo. E voltei pra faculdade. Aí, eu voltei pra faculdade. Aí, eu tinha um Credim, eu acho, que era Credim, financiamento interno. Ah, Aí, eu recebi um e-mail da Sesmar de que não existiria mais aquele Credim. Então, eles estavam transferindo todos do Credim para o FIES. Independente de Enem, de ProUni, porque naquela época só podia fazer o FIES, Quem quem tinha o tinha o Enem, ProUni e o e Enem. com o Enem. Mas assim, como transferiram, abriram a exceção lá e eu entrei. Aí fiz as inscrições lá, tudo. Eu falei, vai liberar alguma coisa pra mim, né? Aí liberou 100% de bolsa. Bolsa não, né? De olha, financiamento. Então, Uhum. assim, quando eu voltei pra faculdade, já voltei sem pagar nada. olha que bênção, um milagre, Hoje né? ainda Porque, pago, né? ah, Tá mas, pagando até hoje. mas tô na pagando até hoje. época, né, você tava apertado ali financeiramente, Exatamente, eu consegui concluir a Tá faculdade pagando sem até hoje. pagar. Ai, filho, até hoje. Até Mas o hoje. importante é que você tá A Gilane fala, formado. meu Deus, não terminou. Não terminou. Não, eu achei que era menos tempo. É uma vida, gente. É uma É uma vida vida. pagando. Claro, é um valor pequeno hoje em dia, né? Mas é uma vida Sim. pagando e você não consegue nem adiantar. Ah, não Não, consegue? tem Tipo, que ai, ser quero realmente. quitar. Não pode. Nossa, Tem então... umas leis agora sobre FIES que até tem que ir atrás ver essas questões, mas não tive tempo ainda. Aham. Mas até hoje pagando, mas assim, a faculdade toda, daí eu não paguei. Olha Né? só. Foi 100% ali de financiamento, que dava um alívio também. Eu Claro. conseguia Opa! estudar, né? Até você começar a ter um bom trabalho pra poder pagar, né? Exatamente, assim. E era Porque aquela na rotina época era aquele de... aperto, né? Sim, aquela rotina de levantar às 6 da manhã e chegar meia-noite em casa. Né? Sim. Direto do trabalho para faculdade, de ônibus, né? Não tinha carteira, não tinha nada, não tinha moto, não tinha nada. Então era essa vida de trabalhar, ir direto para a faculdade, estudar no ônibus, e semana de prova e ficar ali de madrugada estudando. E assim ia, né? Foi os 4 anos da faculdade dessa forma. E provisão de Deus, né? E na provisão de Deus. Porque assim, você não paga mensalidade, mas tem tanta coisa que você paga lá dentro. só por É, e Deus. no nosso tempo, quando a gente fazia faculdade, era Xerox. Hoje tá tudo Era digital. Xerox, Nós tinha que ir gente. lá no Gastava um monte. gastava Era muito Xerox. muito. Misericórdia, era muito Xerox. Meu Deus do céu. E não era É. barato. Não, Comer lá dentro não era barato. Enfim. é. Tudo, né? E aí, a hora que você pega o diploma, é uma das melhores sensações da Eu vida. só fui acreditar que eu tava me formando quando eu vi meu nome na cadeira lá na colação de grau. Que você É uma das chega, melhores sensações da falei, vida, cara. terminei. Uau. Concluí, graças a Deus. Eu não sei você, mas eu lembro que é como você tira o mundo assim, ó, das Sim. costas, e você fala. Não, depois você fica meio assim, tipo, Perdido. e agora, o que eu faço? É.
da segunda-feira. E não tem mais aula, não tem faculdade, não tem prova. Todo mundo voltando pra faculdade e fala, o que eu vou fazer da minha vida? Isso, né? Assim, até é uma outra vida, porque Sim. são 4 anos ali que o pessoal fala assim, nossa, passou rápido, mas não era você que tava lá dentro. Exato. Pra gente é 10 anos lá dentro, porque é muito... Gente, a Paula sabe, né? É muito sofrido. A sensação é que você vai fazer aniversário de 80 anos e você vai estar E lá não termina dentro. Vai nunca a comemorar com seus faculdade. amigos da faculdade. É uma vida, é verdade. É uma vida que te marca. Mas ao mesmo assim. tempo passa muito rápido. Hoje a gente olha e fala, hoje eu me formei em 2012. Aham. 13 anos, gente, já formado é muita coisa. Olha. É muito tempo. Meu Deus É. do céu. Sim. Mas foi algo de Deus mesmo a faculdade, Provisão, né? né? Porque se você olhasse pro Everton criança, Nunca na Você vida imaginaria teria que você condições de teria fazer uma faculdade? Nunca, nunca mesmo, Né? assim. você falou que Malemar tinha ali o que comer, né? Como Sim, estaria formado, né? sim. Assim, eu sempre tive a convicção. Eu quero terminar o estudo e continuar estudando, porque eu sempre gostei Sim. disso. Nunca fui o melhor aluno que deve da Aham. sala tal. Mas era esforçado, Sim, né? eu sempre, tem que estudar? Vamos estudar. Eu sempre, Uhum. gostei ali de estar com um livro, de escrever, de Uhum. estar, né, ali, Sim. né? Mas, então, tinha essa questão. Quero fazer uma faculdade para ter um bom emprego na vida. Sim. Esse sempre foi o meu Sim. lema de vida, né? Não quero terminar só o colegial, ver só o ensino médio. Quero, Uhum. na época, queria E fazer abrir muitas Ter uma portas, profissão, né? várias né? coisas. Hoje não, né? Mas eu queria, pelo menos a faculdade, eu queria fazer. Porque hoje a gente olha e fala, cara, eu não sei como que eu fiz. Não, hoje eu não daria faria, conta. não faço. Eu não ficaria 4 anos. Olha, parabéns pra quem fica. Eu não que ficaria. Hoje É que hoje é. é outro É mundo, tudo tão né? diferente. É. Meu Deus do céu. Aham. Mas vamos para o lado do amor agora. Vamos seguindo na linha do tempo. As pessoas Ai, querem saber. As pessoas querem saber. saber como foi começar a receber versículo bíblico. Foi sua primeira namorada? Primeira e única. Ah, é? Né? Assim, não por. Não porque eu não. Não Por porque eu opção optei. Por opção das outras. Ah! É porque teve a Teve, garota sempre lá que ele teve. mandava flores. Ela falou. É? Não, mas a gente quer saber quando o Nós celular... queremos saber o quem é a computador- garota. Ah, não. Não trabalhamos Quando com as nome. notificações começavam, o Senhor é meu pastor e nada me Gente, eu vou te falar que eu não. Por que eu demorei tanto pra perceber a Gislaine? Porque eu não conhecia, não sabia quem era ela. Do nada, uma irmã da igreja Começa a mandar versículo. começa a mandar versículo no seu inbox do Facebook. É E estranho. naquela época, não era aquela questão de internet como é hoje. E ela contou que, tipo assim, ela começou a ir no PG, ela foi no culto, se interessou e já começou. E até Então, assim, então nem não deu, sabia quem nem era. deu Mal tempo das sabe pessoas você conhecerem. quanto eu orei por isso. É verdade, Ela já fala que... Que eu era do PG. Já que era Né, do Paula? PG, É. exatamente. Mas aí tava recebendo as notificações. Assim, eu olhava, não conhecia. Nem os amigos faziam isso. Gente, Tipo, a Paula eu conheço faz quanto tempo? Eu nem número eu salvava. Nossa, quantas vezes eu mandei mensagem Quem pra é? ele ali. Quem é? Eu falei, pelo amor de Deus, Everton, a gente se conhece há tantos anos. A Porque gente não era. você entrou em 2002, eu entrei em Isso. 2002. nós entramos A gente entramos tudo junto. Tudo Mesma junto. época, É, eu também. exatamente. E ele não tinha desde meu número salvo. Não tinha. Gente, Então pensa quem é até Gislaine. hoje eu não salvo o número no meu celular. Misericórdia, tem que melhorar isso. Mas então, começava a receber, assim, não conhecia. Naquela época, assim, não tinha... Era crédito, né, que a gente colocava. O Aham. Wi-Fi não era tão, assim, nas casas. Então, eu chegava em casa, Torpedo. jogava o celular e ficava Ah, não, lá. na época dele, eu acho Não, que já era- não é torpedo. É, Não, era. ainda Na tinha. minha época era torpedo Era também. SMS ainda, mas É? ela mandava no Facebook mesmo Ah, ali. tá. E eu quase não entrava ali no inbox, Que porque tinha que entrar não... no computador. tudo É, e no tal. computador. E eu olhava, né? Até que um dia eu falei pra Fran, nossa, Fran, né? Essa Menina menina fica chata. mandando um monte de mensagem. Você conhece ela? Ela, ai, é a Gi, uma benção. Muito bom. Então, e eu acho que o Wesley, a gente já percebia alguma coisa, porque nessa época eu trabalhava com ele, nos jovens. E a gente fazia os acampamentos, lembra que a gente ia pros acampos Sim. lá? 2 acampa por ano. Isso. Ele falava assim pra mim, Everton, você fica com a parte dos ônibus, de cotar ônibus. E tem a Gi, que ela trabalhou numa empresa de ônibus. Fala com ela, né, pra você... E eu falei, quem é a Gi? Quem é Gi? Aí foi aí que eu comecei a ver quem é Gi e tal. Daí eu comecei a ligar uma coisa na outra. Gi, Ah, Gi do ônibus, a essa Gi. moça aqui é aquela que fica mandando mensagem pra mim e tal. Aí a anteninha começa a ligar. Mas até então, a gente não sabia quem era essa irmã.
eu não via ela na igreja. Até porque ela ia sábado, não ia domingo. E domingo não ia sábado. E eu era dos jovens. Gente, era o melhor momento dos jovens ali. Sem jovem. Eu trabalhava com Wesley, aquela coisa. E eu sempre gostei de trabalhar na igreja, bombando. E evidência e tal. E você era do louvor, então as E era- pessoas te viam, né? Exato, Ministrava, era back, Exatamente, estava na então. intercessão. Né? Então, assim, eu tava ali. E ela lá Tinha acabado babando. de chegar, né? É tudo que eu preciso como marido. Esse Mas, ao homem mesmo tá cantando, tempo, tá na Ao intercessão. mesmo tempo, eu sofrendo na questão do amor, porque assim, eu só escolhi a pessoa errada. Ô, meu pai. Quem nunca? Não, mas assim, tem gente que acerta às vezes, eu nunca acertava. Não acertava. Que não Nunca é. acertava. E nessa época, né, eu conversando com ela, né, já conversávamos um pouco ali. Ela mandava bom dia, eu respondia depois de Sim. 2 dias, Mas boa até então você noite, respondia, mas sem interesse, sem né? interesse Não- nenhum. Porque meu Aí virou interesse educação. Era a outra outra, a pessoa. da flor. É, que Pra trabalhava falar só a primeira letra. Não, para. Ai, Não, Fernandinho. para. Gente. Para. Só a primeira letra. Não, Não. não pode. Não posso ter nomes. Mas assim, a pessoa, eu tava ali interessada porque assim, a minha mente, quero casar com alguém que esteja na mesma pegada minha, no Sim. Da ministério, igreja na ali. igreja, tal, Claro. né? Uma semi-pastora, vamos dizer assim. Claro, né? né? A menina que tá começando agora. É, Nem sei nada da vida Nem dela. quem é ela, É. né, Pupão? Então, ali interessada, e essa pessoa chegou a falar pra mim uma coisa que me marcou demais, porque assim, um dia eu dava tão na cara, eu não falava pra ela, mas dava tão na cara que todo mundo começou a comentar. Até que então mandei flores pra essa pessoa, né? Mas já estava conversando com a Gislaine nesse entremeio. Aham. Nesse entremeio que eu mandei flores pra ela, eu já tinha percebido alguma coisa da parte da Gislaine. Mas assim, como eu sempre escolhi errado, falei, não vou confundir as coisas, né? Deixa a irmã aqui, eu vou focar aqui no que eu tô fazendo. da Claro, pessoa coitada da aqui. irmã. Vou Exato, Dá deixa ela esperança pra lá, ela. né? fazer ela sofrer, né? Malemar conheço ela É. também, nem sei se é Uhum. da nossa igreja, se não Não é. tinha nem stalkeado as fotinhas lá pra ver se era Acho interessante. que depois eu entrei, mas É. depois que eu tive o choque da outra ali, que... Aí você fala, ah, Aí eu falei, vou aqui. vou dar uma olhadinha. Exato. Gente, não me julguem, tá? Mas assim, É isso. Não, e era a gente jovem. tem isso que eu ia falar, tem que pensar também A nos gente olhos era do quê? Dos jovem. 20 e pouquinhos. 23, É. 24 anos, né? Os do hormônio, floreiro. Exatamente. Isso não é nada diante de outros amigos. Não. Sim. Eu não quero citar nomes aqui. Você foi muito Não. comportado. Você Ixi, foi muito comportado. muito. É. Enfim, né? Aí eu tive uma conversa com essa menina, né? Porque tava todo mundo comentando. E eu falei, eu vou ter que chegar e falar com ela. E ela também já tinha percebido, né? Algumas coisas. E ela falou, olha, Everton, eu até tava disposta, assim, não gosto de você, né? Enfim, não, é amizade, tudo. Mas até estava disposta a orar, né? Só que eu fui falar com meu pai. Meu pai falou que pra mim você não seria um bom marido, porque você não tem referencial de pai. Olha só. Aí pra mim aquilo assim foi, O balde d'água. assim, e assim foi o ponto final, tipo assim, Aham. de fato. Como se fosse uma resposta. Isso, como se fosse uma Mas resposta. você recebeu isso como uma verdade pra sua vida? Tipo, será que eu vou ser um bom marido mesmo por não ter... Você recebeu isso como uma verdade pra você? Ou Não. não? Foi tipo, Ou tipo problema assim, seu. não é pra ser ela. Fica pra você. Isso aí, fica pra você. Tá. Não é pra você ser minha esposa, não é então. você, Tá. é minha esposa. Porque eu acreditava que mesmo não tendo a figura paterna em casa, Uhum. sendo cristão, eu Tá. seria um bom marido. Tá. Sim. Né? Porque às vezes a pessoa pega uma... Você Exato. sabe os E o princípios, né? exemplo que eu tive em casa era tudo exemplo do que eu não queria ser pra minha esposa. Exatamente. Né? Então, assim, Tá, não foi uma verdade. fica pra você. Não foi uma verdade. Fica pra você. Assunto encerrado, a amizade continua. Glória a Deus Uhum. pra sua vida. Aí eu comecei a. Stalkear tem a outra. irmã ali. Opa. Será? Tá me andando nos versículos. Mas assim, como eu só tinha, né, experiência ruim, a minha oração era a seguinte: Deus, a partir daquele momento, foi Deus, a minha esposa será aquela que gostar de mim primeiro. Para mim, a confirmação de que a pessoa será minha esposa é porque ela vai primeiro se apaixonar por mim. Eu não vou mais me apaixonar primeiro por ela. Porque se É um gente processo tão- E na época o inverso. Everton tinha umas particularidades. Então, assim, né? Ele era... Gente, se hoje eu ainda sou meio, né, vamos dizer assim, às vezes meio ríspido, né, porque a gente tem alguns temperamentos que são moldados pelo Senhor, mas, né, o velho homem, né, às vezes salta ali. É. Eu era muito mais. É. Porque era aquela questão, eu sou sincero.
sou verdadeiro. Então a gente acabava sendo grosso com as pessoas, sendo chato com as pessoas, Sim. não pensava pra falar, né? E a gente vai crescendo, vai amadurecendo, Vai. aprendendo sobre Cristo, Sim. enfim, né? Glória a Deus por isso. E estar em relacionamento também ajuda muito. Sim, gente. isso é muito moldado, Muito. Né? né? Muita gente fala que depois que comecei a namorar, eu mudei bastante. Nossa, a gente que era amigo, a gente sabe. Exatamente. Aí foi quando eu comecei a olhar pra Gislaine, né? Comecei a conversar mais com ela, comecei a perceber, eu acho que essa menina tá interessada em mim. Daí a gente começou a Já era combinar. um sinal ali, né? Exatamente, pra sair. Só que assim, até então, metade dos 8 meses que ela falou, metade eu não sabia quem era ela. E a outra É porque ela metade, fala num tom de tipo assim, ele me rejeitou 8 meses. como você rejeitou alguém que você não conhece? Eu não conhecia ela. É isso, gente. A Aquele defesa que fala que ela dele. é dona da panquequeira girassol, gente, eu não vi ela aquele dia. De verdade, eu não vi aquele dia. Né? Porque tinha uns amigos ali e tal, não vi. Então, gente, eu não enxergava ela. Acho que é porque meus olhos estavam tão pra outra pessoa. Sim, que você né? nem enxerga o outro. Exatamente. E que igual você comentou, era uma época que a gente tinha muitos jovens. Então, quando a gente saía, era 30 jovens, 40. Então, você não consegue dar atenção pra todo Não. mundo. E era muito bom, né? Nossas saídas, nossas Sim. reuniões, Nossa, era tudo muito bom, né? E então, assim, eu comecei a conversar com ela mais ali, até que ela pegou meu WhatsApp, não salvei o número dela, então ela veio me chamar, eu perguntei quem é, né? Enfim, marcamos de sair, cancelamos uma vez, né? Enfim. E até que a gente começou a se conhecer um pouco mais. Aí eu comecei a stalkear, Facebook, não tinha Instagram nessa época. Tinha, mas era bem, né? Uhum. Tava começando. Era mais Facebook ainda, né? Comecei, falei, hoje essa menina gosta de viajar, olha, né? Eu falei, esse dia para ela, falei, nossa, quando eu olhava no seu Facebook, amor, eu achava tão bonito suas mãos. Falei, nossa, que mãos bonitas, unhas feitas, gosta de se cuidar, Olha. né? Comecei a perceber Detalhes ali, ali. né? Sim. E eu falei, será mesmo que ela gosta de mim? Nossa, será que tá chegando a minha hora? Será que chegou a minha vez, né? De namorar, tudo, né? E aí começou a florescer o sentimento, porque daí a gente começou a conversar, mas até então, assim, ela lá e eu aqui, a gente não sentava junto na igreja, não se cumprimentava na igreja, não se abraçava na igreja, até que um dia ela me pegou num corredor e me abraçou, mas assim, foi no A susto, danadinha. porque a gente não tinha Uhum. contato nenhum na igreja. Era só via WhatsApp, e nessa época já estava no WhatsApp. E conversávamos ali até que, como eu não tomava nenhuma iniciativa, ela cansou, né? Aí eu lembro até hoje que deu uma semana. Falei, poxa, aquela menina não conversa mais comigo. Sumiu. Lembrou. Eu tava arrumando meu quarto, que era uma Lembrou. bagunça. Sumiu. Aí eu arrumava todo domingo. Um domingo à tarde, eu ali, vou mandar mensagem. Mandei oi, não passou nem um minuto, já me respondeu. Ai, tem um fato legal também. Antes disso, que eu fui lá pra Lagoinha. Aí eu voltei, super espiritual, né? Fazendo um jejum de 21 dias. Jejum de Daniel, sem WhatsApp, sem celular, sem chocolate, sem nada. Eu não saí com o pessoal da igreja. 21 dias Sumiu, orando, Everton. buscando ali. Eu falei pra ela, ó, eu vou entrar num propósito agora, eu vou ficar off do WhatsApp por um tempo. E diz ela que não sabia o que era propósito, que ela era de outra igreja até então, né? Tá vindo pra nossa. Sim. Aí ela mandou assim, tá bom, mas saiba que eu não gostei disso. Aí eu pensei, oxe, Quem é você? Como assim? Como assim? Você é não gostei disso? evangélica? É com Quem- Deus. Quem é você pra não Pra não gostar gostar. disso? O problema é seu se não gostar disso. Eu vou fazer. Mas eu não poderia falar, mas ligação podia. Aí ela me ligou, né? Lembro até hoje, um dia 10 horas da noite, ela me ligando. Aí eu deixei tocar, falei, não vou atender, gente. 10 horas da noite, essa menina, meu Deus do céu. Não atendi. Ela me ligou de novo. Aí eu atendi, gente, ó, já pedi perdão pra Deus e pra ela também, mas eu fingi que tava a ligação ruim. Alô? Oi, Alô? oi. Não Desliguei. acredito. E fui dormir. Falei, não. Que menina Oh, abusada, que menina dó. ousada. Não tenho nada com ela, porque me ligando 10 horas da noite, quero dormir, só porque não pode falar no WhatsApp, né? Enfim. Aí depois disso eu voltei ali e tudo. Aí nesse propósito também a gente foi almoçar junto, que ela escolheu um lugar que ela nem comia comida japonesa, escolheu porque
Eu gostava, E você não tava comendo. eu comi só arroz. Arroz e umas verduras. R$100 o quilo do arroz. Lá no Matsuri. É Matsuri da Tiradentes, gente, mais caro que tem. Não, da Rio Branco, mais caro que tem. Porque a gente trabalhava muito perto, trabalhava no Santa Sim. Rita, mas trabalhava na Cooper, era na rua de cima, Pertinho. muito Bem perto, a gente marcou pra almoçar, tudo. Eu lembro que nesse período, bem no finalzinho, ela sofreu acidente de moto. Aí foi onde eu falei, poxa, eu tenho que, né? Minha mãe me falou que eu tava sem rede social, tudo. Aquela menina que você tá conversando, minha mãe já sabia, né? Se acidentou de moto, tudo. Aí foi onde eu liguei pra ela, a gente conversou mais, tudo. Aí começamos, aí marcamos de sair de verdade. Aí marcamos de sair, tudo, e fomos no Aspen. Né? Aspen, né? Aspen hoje, né, gente? Mas pra Maringá mim Park. vai ser Aspen. E lá, eu já sabia que ela gostava de mim. Ali, eu já sabia que ela gostava de mim. Falei, meu Deus, será que vai chegar a minha hora? Será que é agora? Aí eu fui de ônibus, claro, né? Porque eu não tinha nada. E a gente conversando ali, tudo, e comemos. Diz ela que eu não consigo comer. Eu pensei assim comigo, ela não é nada minha. Pago ou não pago pra ela? Não vou É um pagar. date, Não é um pagou. date ou não date? Não pagou. Não Não pagou. paguei. Não era um encontro. Conversamos bastante ali. Aí no final ela se declarou pra mim, né? Depois de muito tempo. Eu lembro que eu tava lá conversando e o horário eu ia, né? Eu tinha que pegar o ônibus e passava um, passava outro. Daí, assim, de aquele horário não podia passar porque era o último ônibus. Aí ela, então, tem uma coisa pra te falar. Aí começou aquela enrolação, tal, e eu pensando, você vai falar que tá apaixonada por mim? Você falou? Não, eu quase falei. Ainda bem que eu não falei, senão eu tinha Não, e aí... estragado tudo. Foi Deus que criou minha língua ali. Aí ela, então, tô gostando de você, né? Daí eu, assista o podcast pra saber o que eu falei, né? Mas aí eu falei bastante coisa ali pra ela, a gente começou, então tá bom, vamos orar. Só que eu não tinha período pra orar, né? Aí no outro dia eu falando com a minha amiga Lininha, né? E até porque a intercessão também já sabia, né? Que tava acontecendo ali tudo, as meninas sabiam tudo. O pessoal do PG ali que eu ia, que era o PG que tinha a Jana, a Juliana Pelisson, né? Já sabia também o que tava acontecendo, tudo. A Heleninha falou: olha, coloca um tempo nessa oração, né? Falei, É, você não vai ficar orando 5 Exato. anos. Tava até hoje. Mas sabe por que eu falei que ia orar? Porque eu nunca tinha orado com ninguém, então eu queria ter experiência Todo mundo orava, de né? orar. Exato. Chegando no pastor, tô orando com uma Orando. menina. Né? Então eu queria ter essa experiência. Então eu falei, vamos orar um mês? Porque assim, pra mim, a confirmação já tinha acontecido tão bem, porque ela gostou de mim primeiro. Sim. Então, é ela. Mas eu falei, quero orar pra falar que eu orei. Aham. Tô orando, Wesley, com alguém. Ora por nós, E é nananã, isso. tal. E ali orar por mês, mas durante a oração eu já tinha confirmação de que era pra cela. E ali a gente orou. Eu lembro que terminou, tipo, dia 9 de julho a oração. Aí eu tinha compromisso da intercessão. Falei pra ela, não podemos começar a namorar hoje. Vamos começar a namorar só sexta-feira, porque amanhã eu tenho PG na quinta. Então, só na sexta que eu vou na casa do seu pai. Ô, meu Pra pai, a menina pedir. doida pra dar um beijo. Ela disse que não orou, tá? Ela não orou. Ela já tava orada, já né? tava 8 orada, meses. né? 8 Já, meses. já sabia. Aí eu fui na casa dela, tudo, cheguei, aquele paredão. Lembro até hoje, cheguei assim, uma paredona assim, pai dela, mãe dela, irmão dela, cunhada. E Nossa. só. Mas tinha mais gente, tá, gente? A casa tava lotada. É Lotada porque de. só de irmão Ela são tem 3. três. Mais os cunhados cunhados, agregados, Sobrinhos, todo tava, mundo. tava todo mundo lá lotado, porque seria o dia da mão em namoro. Era um acontecimento, né? Exato. E ela é pouco emocionada. Exatamente. Então, assim, foi o O evento. evento. E ela mandou todo mundo embora, só ficou de casa. Ah, Né? Então, depois ficaram mãe bravo com ela, mas depois, né, entenderam. Mas aí chega aquele paredão, passando no Jornal Nacional. Bem clássico, né, de família. De né? família brasileira. Exato. Eu cheguei, cumprimentei e tal. Aí conversei um pouquinho ali, comentei sobre a notícia, né, do Jornal Nacional, com meu sogro até então, tudo. Aí deu um intervalinho, eu falei, então. Aí ali eu pedi ela a mão dela, né, falei que a gente chorou, tudo. Aí meu sogro, né, ele é muito brincalhão ali. Ai, não aceito não. Mas daí a Gislane já começou a dar risada, né, porque assim, a Gislane já Ela sabia que ele ia sabia. fazer, só que como que eu ia receber Aham. isso, né? você não conhecia ele? Exato. Aí foi bem legal, mas eu falei assim, não, abençoou, né? Se Deus falou,
tá tudo certo, Sim. né? Então ali a gente começou a namorar, né? A primeira experiência minha com namorada. Aí eu ficava todo tempo assim. Aí depois meu sogro e minha sogra foi dormir, meu cunhado foi pro quarto dele, ficou só nós ali na sala. Eu pensei, todo tempo, E agora? e agora? Se eu beijar ela agora, será que ela vai me achar muito atirado? Será que ela vai me achar muito tarado se eu beijar ela agora? E ela doida pra E te ela agarrar. pensando a mesma coisa. Você não vai me beijar? Que hora que vai acontecer esse Que hora que beijo? vai Né? acontecer? Porque ela Quando tinha selar esse medo de não namoro. gostar do Faz meu um beijo. ano. Sei lá, esse namoro como? Exato. E eu pensando a mesma coisa. Será que ela vai achar que eu sou muito... Meu Deus do céu, se eu beijar ela agora e tal? Enfim, a gente conversou. 4 horas da manhã eu tava conversando. E aí eu fui embora pedir o táxi. Jesus, como eu morri com táxi naquela época. Não tinha Uber, né? Era táxi. Caríssimo. Caríssimo. E aí pedi o táxi chegou na porta, aí eu saindo, eu falei, eu vou ter que beijar essa menina. Pau. Aí eu olhei pra ela e falei, a gente não vai se beijar? Aí aconteceu, foi, aí selou. beijou o melhor beijo da vida. Ai, Gente, sempre é. nossa, né? sempre, Muito. né? Muito especial, tudo. Aí começou o namoro, tudo, né? Aí eu lembro que eu cheguei na igreja de mão dada. Foi o evento também. Tipo, O Everton namorando foi o Não, evento. na verdade o evento foi no Facebook, porque daí começou, tipo assim, eu coloquei... Relacionamento sério. lembra que tinha isso, Aham. né? Aí você ia procurar, tipo, com quem? Aí do nada apareceu outra pessoa, né? Relacionamento sério, mas ninguém colocou com quem que era. Aí veio comentário, alguém colocou, tal. Aí depois veio pra igreja, né? Aquela coisa. E coitada, né? Pra quem ia domingo e não ia sábado, você estava no último banco, do nada, ter que sentar no segundo banco, e todo culto pra igreja. Porque eu falei, olha, a gente vai todo culto pra igreja, eu sou pontual na igreja, né? Eu Ativo. Eu trabalho na eu sento no segundo igreja. banco. E assim, até então, Continua sentando no 14 segundo banco. anos já tô no Segundo segundo banco. banco. A gente não vai prolongar muito. Tem muito assunto. Não, mas ainda. eu prometi pra ele e pra ela, eu falei, tem uma história que a gente não trouxe no podcast dela, porque não ia dar tempo, que ele tem que falar. O quê? O sapato. Conta pra nós a história do sapato. Nem eu não sei disso. A Quero saber. Gislaine, hoje Tinha uns ela não é toque. mais. Ela tinha uns toques, umas coisas de roupa de sair, roupa de trabalhar e roupa de ficar em casa. E ela tinha o costume de dar as coisas pras pessoas e querer dizer como que a pessoa tinha que usar. Ah, tá. E ela, assim, me deu muito presente. Ela me dava muito presente. Ela é muito presente. Muito, muito. Aí ela me deu 2 sapatênis na época. Ela falou assim, esse é pra você trabalhar e esse é pra você ir pra igreja. Ou, pra igreja, sair. Onde saiu de Aham. trabalhar. Era um vermelho de trabalhar, um sapatênis vermelho, mas eu usei, né? E um marronzinho ali e tal, pra igreja. De trabalhar. E o vermelho era de sair, o de marrom era de trabalhar. E naquele dia, teve um dia que eu trabalhava num lugar que o uniforme era com detalhes vermelhos aqui. Olha, pô, o sapato vermelho. Pra combinar com a blusa. Tem tudo a ver. Exato. Né? Aí eu cheguei do meu trabalho e ela Desculpa veio do essa. dela, na casa da minha mãe. Aí eu falei, gente, ela chegou de motinha, eu fui receber ela na porta, Todo feliz. no portão. Que ela veio tomar café na minha mãe. Ela chegou, olhou pro meu sapato e falou, você não tá com o sapato de sair não, né? Ela pegou, virou a moto e foi embora. Só isso. Acabou. 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 Aí, eu fui falar com ela no WhatsApp, que assim, Eu foi embora. respondia. Aí, assim, a gente começou a brigar feio pelo WhatsApp. Aí eu falei Por assim, conta do eu sapato. falei assim, você quer terminar? Gente. A gente era noivo já. Bem Não no comecinho. acredito. Porque ela fez uma confusão real. Real, assim, Real. era o fim do mundo. Imagina. Foi o fim do mundo. Eu falei assim, você quer terminar? E assim, naquele dia eu falei, se ela falar que vai terminar, É pra a gente não. vai na pastora comunicar que estamos terminando por conta de um Sapato. Gente. E assim, ela não respondia. Ela não respondia Ela na ficou com muita pergunta. raiva. Ela ficou com muita Ela ficou com raiva. muita raiva mesmo, porque eu usei o sapato que não era pra usar. Gente. Era um sapato vermelho. Nem era bonito o sapato, gente. Nem era um sapato vermelho. Não, e eu falo de trazer porque, né, na época vocês estavam noivos, a gente ia ser padrinho, eu tinha casado, eles iam em casa. Quando ela trouxe essa situação, ela trouxe com muita raiva, raiva. mesmo. Você falou, Sim. mas Muito Porque pra raiva. ela tinha razão no Foi- sentimento e, dela. e ela queria que a gente desse razão pra ela. Exatamente. E aí, você falou que ela tava errada? Ela falava, você tá louca? Como assim? O presente do menino, ele faz o que ele quiser. Se eu quisesse dar pra alguém, eu É poderia. desse. Sim. Ela eu- trouxe com muita raiva. Hoje ela já tá melhorou curada, ela muito tá disso, brincando, né? Hoje a gente brinca com É, essa situação. mas sim, foi o
ponto, assim, de quase terminarmos um noivado por conta de um sapato usado no momento e no dia errado. Mas isso Errado pra provavelmente ela, né? trouxe um Errado. aprendizado, né? Sim, Serviu pra Sim. alinhar algumas Sim. coisas aí. Sempre serve, né? Sim. Sempre serve. Pra gente aprender a alinhar, né? E depois eu fui aprendendo também como lidar com ela, como pessoa. Porque, assim, isso não... Tem que melhorar? Tem, só que, assim, não é de uma hora pra outra. Uhum. Claro. Né? Então, fui aprendendo em relação a isso. Mas, assim, quase terminamos. Gente, eu vi a cena chegando na casa da pastora Zélia. Falando, Pastora, olha, estamos terminando. Porque eu ia fazer de proposital. Porque pra mim era um cúmulo terminar por causa de um sapato. Não, cúmulo, nunca vi. Eu nunca vi ninguém. Então, eu ia fazer proposital. Viemos aqui comunicar que estamos terminando por conta de um sapato vermelho. Como assim? A pastora Claro ia que dar eu respondi que não risada. queria terminar, enfim, a gente conversou depois. Claro. Né? Mas na época, claro que o errado saiu como eu, né? Eu pedi perdão, enfim, né? E Nunca mais usou sapato. Não, depois Depois ela desistiu. desistiu. Nem sei onde foi parar esse sapato, gente. Eu não sei, porque assim, eu pouco usei aquele sapato. Fiquei com uma raiva do sapato. Sim. Mas olha, foi difícil. Foi complicado. Né? E a gente brinca e tal, e é legal trazer justamente por isso, porque o Everton era o chato, implicante, mas a Gislaine também tinha as Cada um tem sua particularidades panela, dela. gente. Sua tampa. Eu falo, tem coisa Não, que e os dois se completam ali. Sim. Se completam. Claro, os dois se afiam, né? Porque um vai ajustar no Não, outro. é a lixa, né? Nosso Exatamente, cônjuge é a mas nossa também lixa. se completa muito, né? Sim, Eu não, falo- olha. Eu falo pra ela, porque ela é 9 meses mais velha que eu, né? Eu falo, eu nasci pra você. Quando você nasceu, Deus olhou e falou assim, vou fazer um rapazinho pra essa menina aqui. E depois de 9 meses eu nasci, Quase entendeu? 9 meses mesmo. né? Bem Gente, próximo ali. que legal. Não é? Ó, a parte do casamento ela já falou, a Não, mãe sim, falou, acho que a gente não, pode seguir, sim. né? E como que foi a questão da paternidade pra você? O Thiago. Como Olha, quando, né, vocês tiveram o diagnóstico, sim. e aí depois vocês até pensaram na questão da adoção. Como que foi isso pra você? Eu tive sempre um pensamento sempre do seguinte. Ai, Deus, será que quando eu casar, a gente vai ter que orar muito pra ter filho? Meu medo é sempre isso. Ah, é? Porque a gente vem de uma igreja. Bem fértil, né, gente? Assim, Muitos milagres, né? De muitos milagres. milagres. Vamos usar essa palavra pra ficar mais... De, né, muitos milagres. Hoje parece que não tá tanto, né? Glória a Deus por isso. Cremos assim, né? Sim. Não sabemos também, porque as pessoas não abrem muito, né? A gente Sim. não gostava de abrir também. E casamos, né? Eu falei, vamos esperar 5 anos, né, pra ter filhos. Depois descemos pra 3. E né, começamos a tentar. Aí ela fez os exames primeiro, não deu nada. E começamos a tentar. E o pessoal espera 1 ano. Eu falei, não vamos esperar 1 ano, amor. Né? Deu 4 meses, eu fui fazer um exame. Eu falei, vou fazer um exame. Espermograma. Como que é? Gente, eu não sei se eu tava tão nervoso que, assim... É que é É bem constrangedor, confortável, né? só que não, Nossa. né? É, bem Só que não. constrangedor esse Nossa, espermograma. acho que eu fiz uns 7. Ai, Thiago fez muito também. Aí, até cansar, né? Não vou mais fazer. Se Deus quiser. Mas aí eu fiz, deu que eu era totalmente infértil. É mesmo. Deu que eu era muito infértil. Tanto que o meu O Thiago exame... dava 90% morto. O seu dava Não, mais ou o menos meu isso? deu que eu tomava bomba, assim. Ah. Eu mandei pra Bia, sabia? Manda pro seu tio porque assim, deu quantidade a menor. Gente, foi terrível. Como se você fosse o que tomasse bomba, que você Exato. de testosterona e tal. Isso, exato. Daí ele falou assim, Bia, fala pra ele que esse exame aqui é O de quem menino não toma joga bomba. nem bola Eu de final de pratiquei semana. isso. E assim, e ali pra mim foi... Porque assim, quando você descobre... você homem é infértil, porque o mais comum é o quê? A mulher. A mulher. Parece que aquela questão de hombridade, isso hoje dá uma Pesa, né? pesada. É. Poxa, não vou poder dar um filho pra minha esposa. Eu acho que deve ter sido bem parecido com o do Thiago, porque o dele dava também, assim, quase... E é Não. muito frustrante, né? E beleza, chorei bastante ali. Aí conversei com alguém e falaram assim, Everton, por que você não faz um outro exame? Não, antes disso, naquela semana, a Lininha veio falar comigo, falou assim, Everton, eu quero ir na sua casa, que eu tenho um presente pra dar pra vocês. E ela chegou em casa, beleza, vai jantar lá em casa e tal. Chegou naquela semana em casa com uma poltrona de amamentação.
E ela falou assim: tinha várias pessoas para eu dar a poltrona da Nicole. Mas Deus falou para eu dar para vocês, porque ele vai dar um filho para vocês. Olha só. E foi naquela semana do diagnóstico. Eu falei somente para o Wesley. Da igreja só foi o Wesley que eu conversei. Aí foi onde eu abri com ela, né? Falei, olha, aconteceu isso, mas se Deus tá falando, ele vai fazer. E aí ela, naquele dia, ela falou assim, onde vai ser o quarto da criança? Aí eu falei, olha, nós pretendemos fazer aqui. Ela falou, então vamos colocar a poltrona nesse quarto e a gente vai orar nesse quarto. E ali ela orou e ela falou, faz um outro exame. E depois de uma semana eu fiz um outro exame que deu totalmente diferente, assim. Olha só. Deu, assim, quantidade Boa. assim, deu totalmente fértil, vamos dizer assim. Gente, que legal. Totalmente fértil, assim. Eu pensei, poderia estar nervoso, poderia, de fato, ser uma pessoa infértil, aquela oração foi um milagre Curou. do Senhor, de cura. Eu creio que sim, Porque porque... você não fez um Sim. exame, Eu não você fez fiz- vários. Exatamente. E naquele turbilhão, Deus falava a pessoa, dá uma poltrona, e a pessoa chegar e conversar com você. E assim, eu falei pra ela, Aline, teria que ser você. Porque você, assim, é uma das poucas pessoas de Deus que eu creio que Deus fala sem interferência emocional, pessoal. E tinha que ser você. Então, eu creio que Que foi Deus falou Deus. através da sua vida. E ela dá o recado dela. E exatamente. E até hoje, ela vira e mexe, manda mensagem. Na hora que ela manda mensagem, eu sei que é do Senhor o recado. E eu recebo. E eu fiz o exame, deu perto. Só que assim, continuamos tentando. Aí e nada acontecia. E a Islane ia pro Médico dela. médico, tudo. E primeiro dava ovário policístico, depois não dava mais nada, aquela coisa tal. E nisso a gente fazia muito exame. Eu paguei horrores para fazer exames. Horrores. E até então, sabe, eu tinha uma certeza. Deus, o Senhor vai me fazer ser pai, porque o Senhor falou. Gente, eu olhava para aquela poltrona e falava, tá aqui a prova de que o Senhor falou. Sim. É visível, não é nem uma palavra. Você não precisa ficar lembrando. Exato. Tá aqui a poltrona que o senhor falou que eu ia ser. Então, uma hora eu vou ser. Seja por adoção ou não, porque nisso aí eu fui abrindo meu coração para adoção, porque eu tinha medo de adoção. Eu falo assim, eu vou adotar? Eu não sei como que é os genes dos pais, Todo aquele preconceito. aquele preconceito. E eu fui aprendendo sobre adoção, estudando sobre adoção, aprendendo em Deus sobre adoção, né, sobre a paternidade do próprio Deus para nós, fomos adotados em Cristo, tal. Eu fui me abrindo. José adotou Jesus. Exatamente, José adotou Jesus. E no curso de adoção, assim, foi Abre onde meu minha coração mente, né? abriu, minha mente abriu. E assim eu falei, amém, Deus, vai ser por adoção. Se for, vai ser. Então, assim, todo tempo com a expectativa, uma hora seremos pais. Só que, ao mesmo tempo, eu sofria muito por ver a minha esposa sofrendo. Porque quem é tentante sofre todos os meses. Foi 4 anos, foram 48 meses de não. Né? E você, todo mês, você tá ali, a gente faz a tabelinha, você faz tudo, você tenta, né? Porque nós não tínhamos nada, nenhum diagnóstico. Era mais fácil falar, olha, você não pode, você é infértil ou você tem isso. Nós não tínhamos diagnóstico, é isso que faz a gente mais sofrer, porque não tem diagnóstico. Então não tem por que não. Exato. Então, assim, eu sofria demais, mas eu sofria muito calado, porque para ela eu tinha que mostrar ser forte, com fé, com esperança a Deus. Amor, nesse mês que vem, pode ser que dê. Deus vai nos dar filhos. Se não for natural, vai ser por adoção, de alguma forma. Vai acontecer. Tanto que chegou uma época que a gente não esperava mais natural. A gente tentava ali, né? Começou até parar de fazer as tabelinhas, tudo, esperando da adoção, porque não vinha de forma natural. Mas eu sofria demais também. Mas se eu sofria, era um sofrimento mais calado, mais velado, era eu e Deus. Tantas vezes eu entrava lá no quartinho de casa e orava e clamava a Deus e colocava a minha tristeza, minha frustração diante dele. Mas assim, saía de lá, tipo, firme, forte, com fé, com esperança, vai dar tudo certo. Dia das Mães, eu não sofria tanto Dia dos Pais como Dia das Mães sofria com ela. Porque Dia das Mães é muito sofrido. Aí chega na igreja, prega sobre mãe, tem apresentação e tem foto com o filho. Ela começou a não ir. Ela não ia, de verdade. Aí eu procurava levar ela pra almoçar, enfim, né? Tentar ali, mas eu ficava muito triste por ela.
né? Acho que a minha tristeza não era nem porque Deus não Sim. estava nos dando filho, era pela frustração dela de não ser mãe. É, e aí foi numa fase também que a igreja se tornou muito fértil. Foi quando nasceu a É. Zoe, a Elis, Todo que foi assim, mundo todo mês engravidava. tinha É. um nascendo, né? É Exato. porque E foi um o ano mais Thiago é difícil. um ano mais novo que Um as ano. meninas, É, né? isso É. mesmo. Então nós engravidamos tudo. Tudo junto. É porque daí foi tudo a leva, Foi né? tudo, Até quase um ano Volpato, inteiro. você, Foi um ano inteiro. eu, Enfim. uma galerinha. Sim, aí sim, graças a Deus, nesse período veio a loja. Então, assim, ela Distraiu. Que meio que ocupava. distraiu um pouco, a gente se distraiu mais. E Sim. assim, fala, gente, quando fizemos o Thiago, não sei. Porque assim, a gente controlou tanto, mas chegou uma hora que a Mas gente é igual assim, nós. esqueceu, entregou pra Deus, foi abrindo uma outra loja, e ponta de estoque, e aquela loucura, né? Eu lembro que eu saí do meu emprego, né? Que de fato Deus falou pra eu saí do Pra emprego, se dedicar na loja. né? Pra me dedicar na loja, no reino de Deus, tal. Tipo, eu saí em agosto, comecinho de agosto. Final de agosto, a gente descobriu que ela tava grávida. Olha só. Né, assim, e foi aquela loucura de, né, de E coisa, foi bem numa né? época também, desculpa te cortar, que o pastoreio entrou na sua vida, né? Que Sim, foi quando foi a nesse questão do ano. processo de virar pastor. Porque eu acho que foi Foi. mais ou menos nessa época. Porque eu lembro que o Luiz Paulo foi com você na convenção e Sim, logo depois a É. Gislaine estava grávida. exatamente. Foi nesse ano, Então, assim, tudo ao que mesmo Deus me tempo. falou assim, sai do seu emprego, quero você mais dedicada ao reino. Eu falei, amém, vou sair. Demorei 8 meses pra sair, mas saí. E foi, eu soubesse, né, tipo assim, sair, engravidar, né? Já Sair tinha antes. começo do ano. Gente. Né? E foi tudo de uma vez mesmo, né? A Uhum. abertura ali, o começo de uma vida ministerial, né? De uma vida de empreendedorismo e também a vida de Tudo paternidade. novo, foi Foi tudo tudo novo. novo. 2022 foi o ano assim que tudo aconteceu. Né? Então, assim, e pra mim eu tinha certeza que eu ia ser pai. Eu tinha essa certeza. Um dia eu vou ser pai, seja com 30, com 40, 50 anos. Eu vou ser pai. Então, eu nunca duvidei em relação a isso, por conta que Deus já tinha me falado, né? Eu olhar para Uhum. aquela poltrona e falava, tá aqui, Senhor. Uma hora vai acontecer. Seja como for. Exatamente. Uhum. Sim. Fala um pouquinho dessa questão do pastoreio. Quando é que o pastor entrou na sua vida, assim, que você sentiu o seu chamado e o processo? Olha, o pastor ainda não entrou, não. Mas o título tá aí. Não, Pastor Você Everton. volta um pouquinho. Ah, A questão da adoção, daí ficou. não, estamos indo na fila. Tá na fila A ainda. gente, depois que o Thiago nasceu, a gente Ah. mudou o perfil. Sim. Né? Tinha um perfil lá de até 2 crianças, de até 7 anos. Tanto que Thiago tinha 11 dias, nos ligaram. Ah, Só que a gente ia pegar, gente. Só que Aham. a criança do abrigo não queria ter irmãos. e aí? E depois veio mais 2 oportunidades. Só que assim, era oportunidade de 3 crianças, de crianças mais velhas. E a gente tava numa fase bem difícil com a loja. Sim, já E tinha o Thiago um. pequeno, É. né? Daí eu falei, amor, vamos mudar o perfil? Porque assim, a gente tá dizendo não muito. Daqui a pouco nos tiram da Tiram da fila. É. Né? E o pessoal não entende muito, né? Sim, sim. Tipo, vamos mudar o perfil e a gente tá na fila até hoje. Se Pra Deus- um. Pra um. Um até 4 anos. A gente diz até Sim. 4. Menina, menino, independente. Tá no Aham. nível Brasil também. Sim. Mas se Deus tiver, vai Faz vir. quanto tempo? Olha, eu acho que fez 1 ano agora que a gente renovou. Que a gente renovou, né? A Renovou? gente renovou. Então Mas tem estamos 4 anos. 4 mais uns anos. 2 anos, então. Eu falei pra Gislaine assim, até os É. 40 anos, queremos ter filhos. É. Passou disso, acho que já não dá mais. Ô, Se louco, Deus eu tô com quiser. 42. Não, mas eu falo assim, ué, mas você não quer ter mais? É, mas eu não. tenho 2, Ué, mas o seu foi até antes dos 40. Aí eles nasceu muito pequeno. Quase. Então, vai, não 39 tem no problema. quebrado. não, a gente falou, É até, que o meu marido queria mais um. até os 40 anos, se Deus nos, Ela nos tá dá me jogando isso. natural. Porque eu tinha querer mais um. Não, eu quero só 2. Então. Eu queria 4, depois Então. o primeiro eu reduzi pra 2. É que depois que você tem um, É. aí você vê, né? Né? E eu falei, Deus, se o senhor que estiver para adoção para nós, amém, eu recebo, quero muito, porque minha esposa tem 2 Sim. tias por adoção. Já tem experiência Já na tem- família. exatamente, que né? legal. Eu queria muito essa experiência de adoção, Sim. muito Ah, incrível. mesmo. Nossa, demais, porque depois que você Incrível. entra nesse mundo, sabe? Eu entrava naquele aplicativo, sabe? Eu já queria adotar todo mundo. Adopt. Eu queria dar coraçãozinho lá. É. Né? Meu Deus do céu, né? É Mas incrível. você tem que E ser eu muito acho que racional. mas eu acho que todo cristão deveria, né? Sim, acho que sim. Essa questão da adoção, né? A gente vai por uma necessidade, muitas vezes, de não poder Mas ter biológico. naturalmente, biológica, mas acho que se todo mundo tivesse a noção e a ideia do que é a adoção, Sim. né? Porque a adoção não é assim,
um filho para suprir a sua necessidade de ter filhos. É você Exato. levar uma família, uma criança, poder mudar a história de uma criança, né? É muito profundo, né? Deus fez isso conosco. Deus mudou a nossa história através da adoção. Então, nós somos reflexos de Cristo também para mudar a história de uma criança, né? Por onde um lar, uma família, um futuro, né? Que às vezes ela não teria. Né? E muita E criança o não abriga hoje em ensinamento, o dia. discipulado, tudo que você vai trazer é muito forte. A É muito adoção é profundo. assim, faça um podcast só sobre... Ah, tem o seu, né? Tem Da o meu, tem o adoção. meu contando o meu relato, mas dá pra gente aprofundar Mas nesse é, assunto. sabe, E gente, glória é a Deus muito que é um profundo. assunto que tá ficando forte, porque, né, às vezes assim, você não vai adotar mais, você não vai adotar mais, mas a geração Não, que ele tá vai adotar, vindo, tá na fila. né, É, mas tá quer na mais fila. um, mas sabe assim, É. a geração que tá vindo, os jovens que estão se Mas eu casando. acho que a gente tem que falar mais disso na igreja. Ah, sim. A gente Temos, fala é um muito pouco. assunto muito pertinente muito ao pouco. evangelho, gente. Faz muito sentido. A gente precisa falar mais, porque é algo que nós, como cristãos, precisamos ter. Porque se for ver na Porque a palavra de Deus fala, né? nós não éramos filhos, né? Era o Sim. povo de Israel ali. O Senhor nos adotou. Nós Sim. estávamos enxertados na videira, adotados como filho. Hoje podemos ser chamados filhos de Deus. E ninguém fala, eu sou filho por adoção, de Não. Deus. Eu sou filho Filho de de Deus. Deus. Sou filho. Não importa como. Independente. Então, filho é filho por adoção, ou natural. Sim. Esse preconceito tem que acabar, Tem. né, com a Sim. adoção. E aí tem aquela outra parte que fala também que nós precisamos, né? Cuidar dos órfãos, fazendo deles. Exatamente. E através da adoção, fazendo deles filhos, né? Então, Exatamente. a palavra de Deus fala várias É muito vezes. importante isso. É o evangelho puro. Adoção é evangelho puro. Vamos gente. fazer um dia da adoção na Eu igreja. acho. Faça sobre Pra tirar isso. todas as dúvidas, sabe assim? precisava. Porque as pessoas, do Tabus, mesmo jeito que você sabe? Eu acho. Eu já falei, pastor Wesley. Tem a Mãe Sem Neura e o Thiago, Sim. Hashimoto, que é incrível. Eles são. Eu falei, eles vêm pra fazer um dia Tipo um sobre isso. workshop, né? Tipo workshop. Sensacional, eles são. E aí eu já comentei, tinha que amadurecer isso aí. Sabe? Muita gente tem aquela questão da fantasia, da Tem. adoção. E tem também- muito que tem preconceito. E o tá? preconceito. Tem. Né? Não Ai, é se fácil ficar o período de doente, adoção, se tiver alguma adaptação, coisa. né? Acho que Tem. não é. Lá Não, no e curso tem- eles falam sobre tudo isso, né? Não é mil maravilhas. Não é romantizado. Não é nada. Sim. Mas eles mostram a verdade nua e Tudo. crua mesmo. Pra você, assim, ou você continua ou você desiste. Né? Mas você consegue se apaixonar tanto pela ideia da adoção, sabe? Ainda mais nós que somos cristãos, temos essa noção do que Cristo fez por nós. Sim. E você ouve tudo sobre o que eles falam ali. Nossa, não tem como, gente, você se apaixonar pela questão da adoção. Sim. Todo mundo tinha que ter uma noção pequena, pelo menos. Sim. E real, né? Exatamente. Uhum. Sim. Volta lá. Não, a volta. Volta lá. Né? A volta é isso. Como que a questão do pastor entrou na sua vida? Como é que foi esse processo, assim? Sim, olha, eu sempre, assim, amei o reino de Deus. Sempre, desde De lá criança, de você criança, falou. dos 12, 13 anos, né? Eu vivia enfiado na igreja. Tudo que tinha na igreja eu tava, né? Eu sempre amei mesmo, assim, amei buscar Deus, amei trabalhar para o Senhor, né? E para mim, isso sempre bastou. Só que eu lembro que em 2022 foi quando eu comecei a sentir uma coisa mais forte da parte de Deus. Eu lembro até hoje. Primeira pregação do mês de janeiro, do ano de janeiro, o Wesley pregando Josué 2, seja forte, corajoso. Eu lembro que aquela pregação, assim, parecia que só tinha eu naquela igreja. Assim, e naquela pregação Deus falando, tipo, para mim, sai do seu trabalho. Sai do seu emprego. Eu não quero mais você no seu emprego. Gente, E você tava num emprego bom, estável. Sim. muito bom, estável, amava o que eu fazia, ganhava muito bem, enfim, cheguei onde eu queria chegar, Sim. sabe? Tinha confiança nos meus patrões, enfim. E para mim foi uma decisão muito difícil. Só que assim, quando Deus falou para mim isso, a alegria dele falar isso para mim, de tipo, saia do seu trabalho e se dedique mais ao meu reino e automaticamente na loja, né, me trouxe mais contentamento do que medo, né? Me trouxe mais fé do que medo, Ai, que bom. né? E eu cheguei e fui falar com ele, olha, você pregou e eu senti isso da parte de Deus. E ele falou assim, nós sempre oramos para que isso viesse a acontecer. Olha só. Não só com você, com outras pessoas também, mas sobre você nós sempre oramos. Até então, ok. E aí começou o trâmite da convenção, né? Porque se você
quer galgar alguma coisa na quadrangular, você tem que passar pelos trâmites da convenção. Eu já tinha o primeiro ano do ITQ, e o Wesley já vinha pedindo para eu fazer os outros anos do ITQ, Que eram 3 anos. que eram 3 anos, né? Muito tempo. E eu protelando, não queria. Aí eu cheguei a fazer, mas antes, em 2019, eu terminei o 3º ano do ITQ. E até então trabalhando no reino, na obra ali, tudo. E ele falou: olha, você já tem os 3 anos, né? Porque na época que ele pediu para eu fazer, para ir para a convenção, tinha que ter os 3 anos. Agora mudou, não precisa mais. Então agora chegou o tempo de você ir para a convenção. Fui para a convenção, beleza, voltei ao obreiro credenciado, várias pessoas são, tá tudo certo, continuo trabalhando na obra, no reino de Deus, né? Não sou mais do que ninguém por ser obreiro credenciado. Tá tudo certo, é só mais uma carteirinha. Eu falei para ele: Wesley, não precisa disso, mas se é quadrangular, exige, vamos seguir a linha do que a instituição exige. Beleza. E aquele negócio, aquela questão do reino foi ficando mais forte no meu coração. Tipo, preciso me dedicar mais ao reino, preciso estar mais disponível para o reino, né? E eu ia sentar e conversar com ele: Wesley, eu quero, assim, ajudar mais vocês no reino, na obra, porque, assim, agora eu não sou mais CLT, eu tenho um tempo mais disponível, vamos dizer assim. Precisa marcar alguma visita. Exatamente, né? Ir no hospital, Aham. né? Fazer aquilo que às vezes vocês não conseguem fazer, né? Por questão de falta de tempo mesmo, a demanda muito alta muitas vezes. E eu ia sentar e conversar com ele. Nessa época, foi o período que ele estava como pastor substituto, né? Eu lembro que foi uma época que a gente estava muito junto. A gente sentava, conversava muito, a gente estava muito próximo ali. Eu com ele comigo. Ele compartilhava muita coisa da igreja, do que queria fazer e tal ali, né? Que foi um período muito difícil para ele, né? Ele Sim. falou aqui no podcast. E eu estava ali junto com ele. E até então, ele me chamou para conversar. Eu lembro que até hoje, acho que ele tinha muita pressa nisso, porque ele foi na loja, não me encontrou. Aí a gente se desencontra, na verdade. Ele foi me procurar lá no estoque, lá perto da sua casa. Chegou lá, eu não tava no estoque, ele voltou na loja para me procurar de novo. Falei: nossa, o Wesley quer falar demais comigo mesmo, urgente né? É mesmo. urgente. A gente foi conversar. Aí, antes de eu falar com ele, ele veio e falou comigo. Falou: olha, eu tô sentindo da parte de Deus que nós precisamos te ungir, consagrar como mais um pastor na nossa igreja. Eu falei: Wesley, eu não preciso de título. Eu não preciso disso, né? Tanto que a minha conversa com você seria para eu me dedicar mais à obra, estar mais próximo de vocês, ajudando. Meu intuito é ajudar, servir vocês. Servir o reino, estar ali sendo mais um braço para vocês. Eu não preciso de título de pastor, não preciso nada disso. Ele me explicou, né, algumas coisas, eu entendi, eu falei: amém. Mas assim, fala assim, quando pastoreio veio, nunca veio. Né? Até hoje, gente, pra mim é estranho as pessoas me chamarem de pastor. Ah, pastor Everton, o senhor, a gente fala. O irmão mais velho, vem. Pastor, o senhor. Eu falo: ai, meu Deus. Mas eu sei que é o respeito, né? Sim. Ali das pessoas. E Os amigos falam brincando. o pessoal zoa comigo. Mas a gente até hoje, né? Até o Wesley. Eu chamo o Wesley de Wesley. Eu chamo ele de Wesley. Ele chama de Weslão. É estranho, às vezes. Né? Ai, pastor Wesley. E pra mim, gente, não tem Porque a nenhum gente problema, conheceu não me chama de ele, pastor, Você sabe? esquecemos tudo junto, né? Exatamente, né? E ele fala que o fato de me ungir como pastor é referência. Sim. Né? Referência de quem você é, né? De que você se tornou, de onde Deus te tirou, né? Não é o que você faz. E Né? traz uma acessibilidade para as pessoas. Exatamente. E foi muito especial, né? Sim, foi especial porque, assim, até então a gente vinha ali da linha familiar, né, da pastora, Fran, Wesley, sabemos que eles são nossos pastores, e na minha cabeça sempre foi: se surgir mais algum pastor, vai surgir da casa, porque quadrangular vem disso, né? Cultural. Então, é cultural. E do nada, Zé Ninguém tá ali, né, agora é pastor. Né? Então, para mim, ainda é muito estranho isso. Mas eu reconheço que é um chamado de Deus. Né? E eu sempre oro: Deus, eu quero corresponder a esse chamado. Né? Aquilo que o Senhor tem para fazer em mim, através de mim, que assim seja. Né? Mas, para mim, nunca foi necessário ter títulos algum. Né? Então, essa questão do pastoreio, para mim, na verdade, é mais uma responsabilidade. Porque, assim, sou pastor tem ovelha, pastor tem que cuidar de ovelha, pastor tem que pastorear.
Aham. né? Então eu fico... Mais uma responsabilidade, né? Exatamente. Para mim, mais uma responsabilidade do que um título ou alguma coisa, né? Porque o trabalho continua sendo feito no Sim. reino, na obra, a disposição continua sendo a mesma, porém, com uma responsabilidade Maior. a Um mais. compromisso maior. Porque foi Deus quem ungiu, né? Não foi o Sim. homem. Então, assim, eu vou responder diante do Senhor por isso, né? Pelas pessoas que estão na Pelas sua pessoas mão. que ele colocou ali para eu pastorear junto com os pastores que nós já temos hoje, mas também é minha responsabilidade. Assim como eles Sim. vão responder diante de Deus, eu também vou Vai responder diante de Deus. diante de Deus, porque ele Mas me é colocou incrível, ali. né? Você parar pra pensar na sua trajetória. Eu lembro da carinha da sua mãe. Cara, eu chorava de olhar pra ela no dia da sua consagração, porque era lindo de ver, assim. Quando ela imaginaria, Quando ela né? imaginaria que ela criou vocês sozinha, com tanta dificuldade, tudo, e o Exatamente. filho dela tava ali, Aquela sendo criança que subiu ungido. aquela palmagem É. de madrugada, que não tinha... Sendo ali, Exatamente. sendo ungido pra ser. Cara, foi assim, inesquecível. Eu sempre falo, né, que assim, Deus usa as coisas que não são para confundir os que são, né? É, Porque é literalmente Os isso mesmo. É improváveis. os improváveis mesmo. improvável. Deus, eu Se sempre... você olhasse o Everton lá de 12 anos, jamais. Magrinho, baixinho, magrelinho, Tinha nem a pobrinho, roupa pra ir não pra tinha nem igreja. roupa. Gente, tinha uma calça marrom. Então, imaginar que Que hoje, na né? escola ia pra tudo quanto é lugar com a calça É. marrom. Uhum. Né? E é só Deus mesmo pra fazer, Deus. né? A gente fala, não é questão de, ai, Deus honrou. Não é, mas são os caminhos que São os Deus caminhos. vai Propósito de Deus. escrevendo É. mesmo. Os propósitos de Deus sendo vai escrevendo cumprido. e também o seu esforço. E preparando, né? Né? Pra chegar até Exatamente. aqui. Claro, e também Exatamente. tem o esforço que você estudou, Sim. que dedicou a isso, né? Tanto na sua vida profissional quanto na sua vida Sim. pastoral, né? Sim. Você fez o ITQ, tudo. Eu sempre faculdade. soube, assim, que eu tinha algum chamado diante de Deus. Então vamos nos dedicar, Exato, vamos né? dedicar esse chamado. É. Ah, o chamado é pra servir? Então tá. Porque, assim, a gente fala chamado de pensar em uma coisa grande. É. Não, né? Tem tantos profetas. Gente, Elias, nem tem um livro na Bíblia. E olha que profeta que ele foi. Sim. Né? Abacuque, maravilhoso, 3 capítulos, né? Ali, 3, 4, uma coisa Por aí. assim, né? Na Bíblia, tão pequenininhos, foram homens tão grandes diante do Senhor. Os feitos dele, não é o que a gente faz, mas é aquilo que a gente é em Deus, né? Eu Sim. falo, né? Que contribui para o chamado dele para nossa Pessoas vida, que em né? um versículo, né? Exatamente. Mudaram toda a história. Exatamente. Sim. E agora vamos para o último capítulo da sua vida? A mais Vamos. recente. Ai, tudo, Né? A gente já tá aqui há muito Dentro, tempo. dentro dos limites estabelecidos. É verdade. É. Verdade. Vamos relembrar que existem É, limites porque no Deliano nós estabelecidos. ficamos assim, ó. Eu assistindo a Eliana, eu falei, meu Deus, Nossa. tá falando demais. Vai falar. Um pouco de medo, assim, mas enfim. Não, mas ele foi certinho. Foi dentro das linhas. Foi Então. dentro do permitido. Fala um pouquinho pra nós, porque você comentou, eu acho que eu vi em algum lugar, não me lembro, acho que no post Eu no fui no post Instagram, no Instagram. você falou que você tinha um pouco de receio, um É, pouco de de resistência bloqueio ali, mesmo. que acontece com muitas pessoas. Inclusive, pastor Wesley, Recado em rede de para a YouTube próxima nacional. apresentação dos Legendários, por favor, deixe um relato. Olha, cara, eu quase que eu falei lá do meu banco. Falei, Eu ia pegar dá o microfone dele. Falar. aham. Eu ia pegar o Não, microfone pra falar. Mas falei, deixa eu falar, não, eu vou fazer quase isso. levantei do meu banco e falei, pastor, dá o microfone pro Everton. Eu quase fiz isso. Eu falei pro Luiz Mas daí eu Paulo. acho que Eu falei na foi segunda-feira, eu isso. falei, É. Luiz, eu fiquei com uma vontade de pegar o microfone Cara, do você tinha que Wesley. ter feito isso. Falei, não, né? Porque tem muita gente lá que tem esse bloqueio. Pra quem não sabe o que a gente tá falando aqui, o Everton subiu na última montanha do top dos Isso. legendários. Porque a gente tá falando, a gente sabe do que a gente É tá isso, falando. gente. Né? Mas o povo que tá assistindo tá meio perdido. Então, Sim. né, o episódio tá sendo lançado hoje na quinta-feira e há uns 15 dias, mas deu? Faz uns Faz 15 15 dias. dias, né, do episódio, ele subiu a montanha, ele foi pro top dos legendários. Sim. Vamos Só explicar. 1309. Nara. Como é que foi Olha. essa experiência pra você? De fato, eu era muito resistente. Eu vou te falar, eu assisti muito vídeo sobre legendários. No YouTube tem muita coisa. Você não E- assistiu aquele cara que conta tudo, não, né? Não, Ainda não. bem. Nossa, não encontrei esse. Ah, Não, nem entra. Mas- não, muito assisti detalhe. o podcast do cara que criou, do Jeff. Jeff. E assisti um Vai de um dar- cara... diz que vai estar aí, mas... Dizem que vai estar Mas- nesse top. Sim, E assisti o de um cara falando, apontando várias coisas negativas Aham. para não ir, Sim. né? E de fato, gente, o cara do negativo me convenceu mais do que o
Ah, é? Eu falei, é verdade. O que ele tá falando aqui é verdade. Mas assim, eu sou uma pessoa muito de assim, eu não posso ficar falando de uma coisa que eu não experimentei. Claro. Eu sou E muito... geralmente os que falam mal são os que não foram. Exato, mas a minha resistência era o quê? Nossa, esse povo é legendário na terra, Deus no Quase céu. uma Tudo é idol- legendário, quase uma Quase uma religião. religião, uma Né? E tudo é seita. legendário. E parece que eles são mais do que a gente. Parece que eles se acham mais do que a gente. É uma seita, é que não sei o quê, é esse grupo fechado. Por que não pode falar nada? Que Né? tem lá em É cima. uma maçonaria, É uma maçonaria. maçonaria. Né? Jesus não é o legendário número 1, não. Jesus é o Cristo. Né? Que negócio é esse e tal? Nananã. Enfim, eu era super resistente. Sim. E eu lembro que no top que teve antes do meu, foi em junho ou julho. Aham, finalzinho de junho. Isso. Na verdade, o Wesley já tava, eu quero que você vá, tal, e eu meio que, deixa pra próxima. Até que um dia eu sentei com ele e falei, Wesley, eu não gosto de legendário, acho isso, né? E no último top, eu ali olhando, porque daí eu comecei a seguir, né, pra ver como que era, Aham. tudo, mas até então nada me convencia. Pra mim era perca de tempo. E também o valor, nossa, pra que tão caro desse jeito, né? Pra quê? Alguém tá enriquecendo em relação a isso, tal. Né? Falei, a obra de Deus não é feita dessa forma. Para que subir uma montanha para Encontrar com Jesus. eu dobro o gelo no meu quarto e encontro com Jesus ali. Enfim. E eu olhando o Instagram ali, né, passa as famílias. E ali Deus falou comigo. Eu quero que você vai. Olha só. Tanto que eu fiquei horrorizado quando o Wesley falou domingo. Se Deus falou pra você e você vai, ninguém falou um amém. Eu fiquei chocado. Mas enfim, isso é um assunto pra outro dia. Eu acho que você precisa... Eu fiquei chocado. E eu acho que você Porque precisa... quando Deus depois fala, eu vou chegar gente, nesse... uma coisa Não. uma calma, coisa é o pastor controla. falar, outra coisa é Deus falar. Nem se Deus falar, você não faz. É muito profundo muito isso, Aí é muito né? profundo. É muito. Por essa hora que eu fiquei com vontade de pegar o microfone. Cara, é muito profundo. Porque é desobediência. Porque imagina, Deus falou com você e você fala, não, aí Exato. é desobediência, Exato. né? Isso que me chocou mais. Mas enfim. Aí Deus falou comigo, porque a minha experiência foi Deus falando comigo, né? Então, pra mim foi muito chocante. Não tinha como falar não, né? Exato. Aí eu cheguei no domingo, assim, e falei, Wesley, no próximo eu vou subir. E você falou pra ele que Deus tinha Falei. falado com você? Deus falou comigo, eu vou subir. Aí isso foi, acho que junho e julho. Aí nesse meio, até outubro, Ficou um bom tempo sem. aí já desistia e voltava, aí desistia. Porque Não demorou, queria, né? não queria. Tanto que eu fui fazer minha inscrição, 3 dias antes. Não. Quase isso. a gente foi na quinta, né? Ah. Na sexta anterior. Sério? Aham. Uma semana. Não deu quase Não isso. deu uma não deu uma semana. Uma semana. Eu fui fazer a inscrição, tipo, no último momento do mês. Eu fui inscrição 5 minutos antes de ir pra sexta-feira lá na igreja. Eu tenho que Meu até chegar atrasado. Deus. De fazer isso aqui logo, senão eu vou desistir. Né? E também acho que não tinha mais tempo, era os últimos dias pra fazer. Eu fazia, eu já acabava, perdia. Né? E fui. Meu pensamento era, vou aberto a tudo. Quero entrar mudo, sair calado. Já que eu tô indo, eu vou aberto a tudo. Sim. E vou sempre esperando o pior. Uhum. Né? Eu até brincava, você está esperando o pior? Calma, que é pior ainda. Sua mente não alcança. Exato. Né? Eu vou sempre esperando o pior. Mas assim, na hora que eu cheguei naquela quadra, eu já senti uma presença de Deus, gente. É muito legal. Eu olhava pro incrível. Wesley, eu tinha vontade de chorar. Ó, eu até me Nossa, arrepio. É Tinha incrível. vontade de chorar. Aí na hora de se despedir da família ali, né? de que Nossa, vai é pra demais, fila e né? tal, pra sair, vontade de assim, chorar. Aí eu lembro que a gente tava saindo. Aí eu tava indo ali, o Wesley era o último da fila. Lá. Aí, a gente tava indo, aí parava. E bem na hora, parou. E eu parei bem na frente dele, assim. Aí eu olhei pra ele, assim... Tipo, aquela vontade de chorar. Tipo, meu Deus do céu, o que vai ser Tô de mim? indo. Porque você já passa por umas situações ali, né? Sim, sim. Aí eu falei, o que vai ser de mim agora? Ele só bateu a mão no meu ombro e falou assim... Desfrute de caminho. Vai ser bênção lá. Eu lembro que a gente passa, né? O pessoal tá orando ali. E ele falando, Deus, que o Senhor derrame a sua glória naquele lugar. Eu pensei, essa oração é uma oração boa. Então, É uma oração alguma coisa de que Deus vai ter ter vai ali. ter. Tem Deus nessa Mas, oração. gente, eu lembro, eu ia assim, eu me dava muito frio na barriga, porque, meu Deus, o que vai ser? Mas, ao mesmo tempo, porque uma é algo coragem, esquisito. tipo assim, já que eu tô indo, Eu quero vamos. viver tudo. Exatamente, vamos. E a minha preocupação era a questão física.
Que Como você que não é vai um ser? atleta, sou né? Não é atleta. nada. E o Wesley falando todo tempo pra mim, faz academia, faz academia. E eu não fiz academia. Mas ao mesmo tempo eu pensava, eu sou um cara forte, eu sou um cara assim, tipo, não Saudável. desisto. Eu não desisto Sim, fácil, sou saudável, determinado. determinado. A não ser que seja muito difícil. Mas o meu medo era o quê? Era passar vergonha, de não conseguir passar vergonha. Porque assim, é homem, gente. Então, Sim. os homens querem mostrar o quê? Hombridade, e Aham. força, e garra com os outros, né? Então, meu medo era esse. De passar vergonha, tinha gente da igreja lá, tudo. Enfim, aí fui, tive as experiências lá. Mas assim, eu vou te falar que não... Quando falam assim pra nós, você vai além do seu limite, isso é pouco. Não tem palavras para descrever o além do limite que você vai em tudo. E o relato unânime que a gente escuta é: lá você entende que ou é Deus ou é Deus. Você Cara, não tem mais Deus nada e estava ninguém. naquele lugar do começo ao fim. Do começo eu falo Que que é lá, massa. de lá Do ginásio. do ginásio. Sim. Gente, eu me arrepio de falar. É. Deus estava em todo momento naquele lugar. Não tinha uma ministração que não era pautada na palavra palavra. de Deus. Eu nunca vi um Tudo. trabalho cristocêntrico que tenha o foco na família, no sacerdócio e na hombridade. Eu nunca vi. Nunca vi. É um super me arrepia. intensivo de Nossa, hombridade e muito sacerdócio, gente. De fato, todo homem tem que passar por aquilo. Por isso que nós somos tão apaixonados. Ai, nós somos Todo- legendeiros. Não, eu queria servir Legendeiros. agora já. Eu acho que você já sabe? tem que ir de Acabou a doc. inscrição. Acabou a inscrição. Ah. Serve na base. Serve na Acabou a base. inscrição. Eu fui ontem me inscrever, acabou a inscrição. Ah, mas será que Não, não tem? Não, acabou, acabou. acabou. É. Mas é muito forte. Assim, é muita... Assim, não pode abrir, Não. né? Eu também Não. nem quero, né? E não pode abrir, gente, não é porque é voto de silêncio. É, não Sabe por quê? é? Gente, Não é maçonaria, Tudo. né? tudo. O passo que você dá tem um porquê. Tudo tem propósito, né? Então, em tudo, se eu falo assim, aconteceu isso comigo, eu vou estar dando um spoiler do que pode acontecer com outra Que pessoa. daí a outra pessoa vai perder de Exatamente, porque, gente, vivenciar aquilo. é assim, é sensacional. Mas- E eu estava enganado, de fato, sobre os legendários. Deixa eu te falar. Faz esse relato na igreja. Mas precisa de autorização. Sério. Mas eu acho que só faz o esse fato- relato na igreja. Porque assim, não é todo mundo que vai assistir nosso podcast. Sim. Faz, porque eu tenho certeza que isso vai influenciar E eu outros olho para as homens. pessoas hoje e falo, cara, como essa pessoa tinha que ir. Então, porque tem homens que a gente Sabe? fala, porque teve homens que eu falei domingo, eu brinquei, eu bati nas costas e falei assim, cara, vai, tá 12 vezes sem juro. Brinquei, falei, tá com desconto, aproveita. Lá você entende até porque que é um valor tão alto. Então, não, isso aí a gente Lá já... você entende. É, você entende, toda uma... Por quê, né? E não é alto depois que você Não, volta. você descobre que é barato, né? Você descobre assim, Sim. cara, eu pagaria muito mais, Cara, né? lá Pra eu vi viver homens isso. sendo transformados, É. homens sendo libertos de vício. Então, e aí eu fico... sabe? O que me entristece é a gente ter essa preciosidade aqui, que É os o nossos movimento homens... que Deus levantou É, pra estar e aí sendo muitos vivido. homens falam, cara, eu não... E é um quero movimento pra esse isso. tempo, não vai Deus. durar pra sempre. Não. A palavra de Deus fala sobre um avivamento que nós ainda experimentaremos. E nós cremos que, assim, tudo que tá dando indício que os avivamentos começarão nas famílias. Porque Joel fala sobre isso, é a conversão do coração dos pais pais aos filhos. filhos, Isso é então, dentro do lar, Da família. E por Quantos onde que vem, lares? gente? Através do homem. da cabeça. É. Do cabeça. Cabeça. Quantos lares que Deus tem reconstituído, quantos Exato. homens que era viciado em pornografia, homem que traía Sendo mulher, liberto, sendo sabe? liberto, né? Na verdade, assim, eu, até hoje, todos que passam sempre se tornam melhores. E não tem como você voltar de lá e falar assim, É. nada aconteceu. Gente, É. comigo, não tem. Alguma coisa, alguma chave virou, algum pensamento mudou, alguma opinião foi embora. É. Não tem como. E Porque cada assim, vez que você vai ter uma experiência diferente. todo tempo você é bombardeado É. de Deus. Gente, enfim, não pode falar que é pregado, É. né? Mas é confronto mesmo, Sim. sabe? Mas eu acho e que o- aprendizado pra Do vida, homem né? espiritual, da alma, da mente, de Tudo, tudo. né? Até como cidadão, eu acho. Sim, tudo, tudo. né? Aham. Mas eu acho que o que você trouxe, né, não pode falar, mas o que você trouxe é o mais importante. É. Cristo está lá. Porque, Sim. né, às vezes a pessoa pensa, né, a gente vê vídeo, questão do físico e tal, mas quando você fala assim, Cristo estava lá no ginásio, que é a saída. É muito Cara, e forte. quando volta, ai, até Nossa, é gente. muito... Cara,
Vocês viram a minha foto? Meu olho tá desse tamanho. Eu tava sem óculos, claro que nem Perdeu meu o óculos. Não, quebrou lá. Eu Ah, cuidei é? tanto com o óculos e bem na hora, um momento que eu esqueci, Perdeu. eu fiz Você- na verdade eu caí lá numa Quebrou. situação e quebrou. E você enxerga sem óculos? Não, eu enxergo, né? Na verdade, um olho é muito bom e o outro é muito ruim. Ah, Né? tá. Aí eu Equilibrar. forço Porque daí sem óculos, como que faz lá, né? E aí é na dependência mesmo. Não, assim, na verdade eu fiquei sem óculos o tempo todo com medo de quebrar e coloquei no bolso, né? E, E aí quebrou no e bolso. quebrei no Se bolso. tivesse ficado na cara. Exatamente. Cara, seu relato é muito legal. É Eu muito acho legal. que você precisa. Isso que você falou aqui tem que ser falado na igreja. É, porque assim, a minha resistência, assim, lá no ginásio mesmo, as resistências já quebraram. Na hora que eu cheguei, eu vi, Que você sente ali na hora. Nossa, na hora que eles fazem o lema, nossa. toda vez é de Não, e hoje, assim, arrepiar. eu é não vi de- a hora de ter o primeiro RPM. Tava lá às 5 horas da manhã, gente, lá no RPM. E é muito bom. É E incrível, assim, né? e é oração, palavra, oração, palavra, oração, palavra, oração, Sim. palavra. E você sabe o que eu acho legal? É que une todas as religiões, né? Interdenominacional. É, não é só... Não, Ah, aceita Ixi, tudo, né, se gente? ficar aqui, a gente É. vai ficar Crente, defendendo legislado até católico, meia-noite. sim. gente que é ateu, tudo, Tudo. sabe? Tudo, tudo, Porque é tudo, tudo. Deus. É. É E Deus. homens Só uma podem ser ferramenta, transformados, né? gente. Sai. É um movimento Eu pra creio agora. que é um movimento que vai, assim, trazer, sabe, contribuir para esse avivamento que nós ainda teremos nas famílias, né? Às vezes é o comecinho, Essa assim, conversão ó. do pais aos filhos, filhos aos pais. Porque se o homem não tiver firmado, se o homem não tiver, sabe, ali em Cristo, a família não vai. Não vai. Não vai, né? A Uhum. coisa não vai. Sim. Não vai. Ah, falar que muita coisa que eu ouvi lá, a gente ouve na igreja, ouve, só que assim, é com um peso a mais. É com um diferente, negócio- né? Gente, é diferente. É diferente. Porque É lá você só diferente. vive isso. Na igreja, você tá ali, mas você sabe que no outro dia é É, segunda-feira. você tá Exato. Aí o negócio tá totalmente ali focada e tal. ali, né? E eu não é porque tá na montanha, tá no meio do Não, mato. é É o- porque, de fato, é o momento que Deus separou Pra isso. pra isso. Tá sensível, né? Pra Muito, aquilo, né? muito, Sem muito, celular, sem muito. família, Em tudo sem nada. Deus fala com Totalmente você. distração. Gente, Deus falou comigo assim, sabe, na primeira hora ali, sabe, sobre algumas coisas já da minha vida. Nossa, meu Deus do céu. E assim, é todo tempo. E você volta, a montanha continua. Gente, eu fiquei assim, chorando uma Digerindo. semana. Você fica Uma digerindo. semana eu É. fiquei chorando. É. E assim, muita coisa que eu ouvia lá, sabe, que eu achava encheção de saco, vinha na fazendo minha mente, falava, sentido. por isso que era falado, por isso que era dito isso, porque eu passava por situações e falava, eu posso vencer isso, eu passei por coisa pior, eu consigo ir além do que eu imagino, além do que eu acho que eu posso me sacrificar um pouco mais pela minha casa, eu posso me sacrificar um pouco mais pela minha família, eu posso abrir mão disso, porque lá eu abri mão de muita coisa, Sim. sabe? É isso que a gente E traz Deus vai pra nossa... ministrando cada vez. Né? Sim, sim, até hoje, gente, É até lindo. hoje, meu Deus do céu, É lindo. até hoje. Bom, a gente é suspeito, Ah, eu porque nós quero somos ver a você Gen 10. lá, trabalhando, Nós somos a Gen 10. servindo. Eu quero Né? em fevereiro. Agora, não dá mais tempo, né? Mas em É, vai. fevereiro mas eu vai quero no ir. próximo, Uma benção. né? É isso. Ai, que delícia, né? Foi muito bom. Foi muito bom. Muito Ai, que bom. Obrigado, É. Everton, pela... Foi muito bom. Tá olhando na hora o tempo de gravação. Ai, meu Deus. Né? Muito Eu obrigada que por agradeço. essa disposição de você Sim. rasgar o seu coração, Sim, de você compartilhar mesmo nessas experiências difíceis, mas que trouxe Sim. você até aqui. É, e fez quem você é hoje, né? exatamente. São experiências que geram testemunhos, né? E Sim. que outras pessoas serão abençoadas. Eu sei, eu falo que muita coisa que hoje eu vejo as pessoas passando, eu falo, não, eu passei por isso, eu posso ajudar essa É. pessoa nisso, posso aconselhar, posso Uhum. suprir alguma coisa Sim, também, sim. sabe? Plantar ali. Muitas pessoas plantaram na minha vida, muita gente mesmo. É. Né? Não posso nem citar nomes, porque, meu Deus do céu, Esquece. esquece. É bom, é bênção. Muito obrigado. É De nada. isso. Queremos agradecer também ao Zenet Studio, que nos recebe. A Vale Concept, que tem nos vestidos. Não esqueçam de compartilhar, de Isso aí, curtir. gente. Quanto mais você curte, mais compartilha, mais o YouTube entende que é relevante. Né? E a gente veio compartilhando como é importante testemunho, como o testemunho edifica a nossa vida e transforma a nossa alma. É, e se você conhece algum homem, manda Esse esse testemunho. testemunho, incentiva ele se tornar um legendário, né? E viver essa experiência, né? Exatamente. isso Tão incrível É extraordinário. que tem aí estado à Isso. nossa disposição, né? É isso. Um beijo, gente. Até a próxima.